Olá, estamos aqui no ar com o nosso replay desta segunda-feira. Vamos falar do Guarani, tô com a camisa do Leão do Mercado aqui. Guarani já tá no embate, sabe contra quem, rapaz? Com a Enel. Ô, Enel, me ajuda, Enel. Me ajuda a te ajudar, Enel, mas tá difícil. O Leão do Mercado agora vai bater um clássico com a Enel. Vou explicar já essa história, porque é que o Leão do Mercado tá batendo de frente com a Enel. Tá bom? Vamos falar também sobre o planejamento do Guarani, o time do Rubro Negro Juazeirense, que já está trabalhando, pensando na Série B do Campeonato Estadual. Vamos falar também sobre o time do Icasa, repercussão no Verdão do Cariri, sobre a questão daquele dinheiro ainda da CBF. O pessoal pergunta, o dinheiro da CBF sai ou não sai? Como é que está a situação? Já começaram a pagar? Não começaram? E repercute ainda muito as entrevistas que foram concedidas aqui no replay pelo Emerson Maranhão, ex-gestor, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo, e pelo André Turato, que é jogador e que também foi diretor de futebol. Foi o cara que descobriu, inclusive, toda aquela falha do Figueirense, que depois resultou no processo do Verdão do Cariri, que finalizou com a indenização milionária. Vamos repercutir, quer saber o que é que você acha disso tudo. Emílio Bernardo vai participar aqui com a gente no programa, técnico do time do Barbalha, tá ok? Vamos falar também sobre o Cariri, que foi para Tarrafas ontem. O Crato tá um segredo danado lá no Crato. Diz que tá tudo prego batido, ponta virada, mas o Crato não quer anunciar nem um acerto com o treinador. Então tem muita coisa para rolar aqui. E a gente aproveita para falar logo de início, agradecer o pessoal que está aqui no Instagram. Pessoal que está no Instagram, vem pro YouTube, tá ok, galera? Vem pro YouTube. Replay com Tony Souza, tá por aqui o Pedim, Souza, Cícero Ferreira, a Bia, cadê aqui? Só Fumê Service. Deixa eu me ver quem tá mais por aqui. É o Paulo Thiago, o Elinho, o Jailson, Pedro Jorge, Esquerdinha, grande Esquerdinha, craque do nosso futebol, pelo Ferroviário, boa viagem, jogou também do Icasa, no Barbalha. O Rob também tá por aqui, Paulo Sérgio, Tonka, cadê aqui a galera do Foto Esporte, Tonzinho, Vicente, Thales, Ivan, que galera boa, tá aqui no Instagram. Pessoal, vem pro YouTube, tá bom? Natan também tá por aqui. Vem pra cá. Você que tá no YouTube, se inscreve aqui no nosso canal, dá aquele like, dá aquela curtida que é importante, aciona o sininho, sempre que tiver nova postagem, o próprio YouTube tratará de lhe comunicar, tá ok? Deixa eu trazer o boa noite, lógico, logo dos nossos convidados que estão aqui. Vamos começar inicialmente aqui o programa. Deixa eu trazer primeiro os galetos, tá bom, Zé Ivan? Vou falar com os galetos aqui. O rapaz tá de volta, meu amigo. A região do Cariri teve aí um período lá no Sistema Verdes Mares, TV Diário, Diário do Nordeste, mas está aqui novamente nosso querido Aloysio Vilar, que já participou em outras oportunidades aqui do Replay. Aloysio, que bom estar tendo você aqui conosco, novamente na região, para falar de futebol, que você gosta muito também, meu querido. Boa noite, meu velho. Grande Tony Souza, boa noite para você, boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui no Replay, boa noite, Zé Ivan também, boa noite a toda a torcida que nos acompanha. Pois é, Tony, depois de 2 anos, 2 temporadas em Fortaleza, estamos de volta à região do Cariri, de volta ao rádio caririense, a nossa imprensa, dessa vez não para falar de futebol. Também, né? Tô aqui pra falar de futebol também. Aqui no Replay é futebol. Aqui no Replay é futebol, mas a gente voltou aí pro jornalismo, para fazer outros trabalhos também, mas claro, o futebol tá na nossa veia, foi com ele que eu comecei, ele que também acabou me levando, né, para Fortaleza, então sou muito grato ao rádio esportivo, à imprensa esportiva, por ter chegado até aqui, e vamos lá, relembrar esses bons tempos, né, Tony Souza? É verdade, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes, aonde é que você pode ouvir o nosso querido Aloysio Vilar, daqui a pouquinho. Deixa eu trazer o boa noite dele, Zé Ivan, presidente do Leão do Mercado, que está aqui com a gente. Esse aqui é figurinha já conhecida aqui no Replay, está sempre aqui aparecendo, trazendo notícias importantes sobre o Guarani. Boa noite, prazer estar tendo você aqui novamente conosco, Zé Ivan. Boa noite, Tony. Boa noite, Aloysio. Seja bem-vindo. Obrigado. De volta ao rádio do Cariri, né? E o futebol, né? Que você fez uma história bacana no futebol, né? Então, seja bem-vindo, né? E dizer para você aquela gratidão, né? Que você sempre tem com a gente. E é um parceiro não só do Guarani, mas eu acredito todos os clubes do futebol.
futebol do Cariri. Eu daqui a pouco queria saber umas dicas aí, como é que vai para contratar aquele jogador de peso. Porque o Aloysio é de peso aqui. Contratar ele aqui pro replay, o homem é de peso, é pesado. Conversa no pé da orelha. Né? Você quer que eu vou botar para conversar no pé da orelha dele? Bem direitinho. Dá certinho. Galera que tá aqui no YouTube, se inscreve aqui, tá bom, pessoal? Acione o sininho e dá o like, dá a curtida, avisa, compartilha, avisa que o replay já tá no ar. Luiz tá por aqui, Augustinho, deixa eu ver quem tá mais aqui, o José Zezinho, Cícero, aliás, a Cícera, Gabriel Fidelis, grande preparador físico, tá no Barbalha, né, o Gabriel Fidelis. Foi funcionário nosso. Gente boa demais, gente grande boa, profissional, sobrinho do Alan, viu, sobrinho do Alan, gente grande zagueiro. Demais, teve bom tempo com a gente, viu? Pois é, rapaz, é caba bom, nosso querido Gabriel também tá aqui no Instagram. Gabriel, venha pro YouTube, viu, venha pro YouTube, porque aqui no YouTube é que a gente tá fazendo o negócio acontecer. Chega pra cá. Deixa eu trazer aqui a galera aqui, marcar o pessoal do Instagram, que já vem pra cá pro YouTube pra gente poder conversar legal. Zé Ivan, e esse leão do mercado, Zé Ivan? Torcedor fica naquela expectativa, como é que vem o Guarani pra Série B do Campeonato Cearense de Futebol? Eu ouvi dizer que você vai trazer logo um furo de reportagem, vai divulgar logo um jogador aqui no replay hoje. Hein, Zé Ivan? Bem que a gente queria, né, Tony? A gente tem trabalhado, desde que a gente assumiu, a gente tem tido aquele cuidado de formar um time que represente bem a camisa do Guarani, né? Então, esses 2 anos que se passaram, a gente sempre buscou o acesso, né? Nós não formamos time que não fosse um time bem competitivo. Mas futebol, às vezes, tem limitações, né? E a gente, desde que assumiu, a gente sabe das limitações do Guarani por conta do financeiro, né? Não é fácil. Você vê que clubes com situações financeiras bem melhor, com a estrutura, e às vezes não conseguem tirar o que a gente tem tirado, né? Então eu acho que por todas as dificuldades e pelo que a gente enfrentou, a gente está de parabéns pelo nosso trabalho, né? Esse ano a gente vem trabalhando, a gente nunca parou, né? Desde que eu assumi, a gente tem tocado as categorias de base. Esse ano nós estamos com uma safra bem promissora, né? Nesses 2 anos que a gente vem trabalhando, então a gente acredita que vai ser mais um ano que alguns garotos vão se destacar dentro do projeto do Guarani. Você fala em garotos, jogadores que atuaram no Sub-17, na Copa Luiz Gregório, podem ser aproveitados. O Rony está fazendo um trabalho também no Sub-20. O Rony selecionou, né? A gente terminou os campeonatos, fomos vice-campeão da Copa Cariri Camp, né? E Rony selecionou 13 atletas do Sub-20, mais alguns 6 ou 7 do Sub-17. A gente já tem alguns garotos que já vem acompanhando nesses 2 anos passados, né? Então a gente ficou com uma média de 20 e poucos atletas para a gente trabalhar até a apresentação do treinador, né? Então a gente já vai começar com essa vantagem de ter esse grupo já tem alguns que tem quase 2 anos que já vem trabalhando com o profissional, né? Desses, nós temos 12, 13 atletas. No BID, 5 foram praticamente titular, né? No campeonato passado. Então isso aí já vai nos ajudar e facilitar na montagem do elenco. Ou então o Rony hoje é o cara que está meio hoje ali... Não, o Rony, rapaz, infelizmente, nosso amigo está passando por um momento difícil, de problema de saúde, né? E a gente está incomunicável. Ele viajou para fazer uns procedimentos em Fortaleza e até o momento nós não temos notícia. A gente tem tentado de todas as formas saber como é que foi os procedimentos. E aí a gente se apresentamos dia 20, né? A volta dos trabalhos. Como o Rony não compareceu, quem está agora à frente das categorias é o Jailson Lima, né? Então, desde dia 20 de dezembro, que o Jailson é quem está... Não, de 20 de janeiro. Ou 20 de janeiro... Uma semana. Estamos no dia 26, já. Então, 20 de janeiro, o Jailson é quem já assumiu. Trabalhando, né? A gente viu que o Rony estava sem dar retorno e a gente precisava ir tocando. Até quando o Rony chegar, mas dá para a gente... trabalhar com que é um grande profissional, o Rony, inclusive mandar um abraço para ele, para a família, desejar aí melhoras para ele nessa situação. Se estiver ouvindo, dê notícia a gente aí que a gente precisa, é uma pessoa do coração, né? Um cara do coração muito grande, é um cidadão, e a gente fica naquela, sem saber como é que ele tá, como foi os procedimentos, se está tudo ok, mas mesmo assim a gente continua nas orações pedindo a Deus que tudo dê certo, né? Que ele fique
de boa e saudável. Vai dar Aproveitar para certo. abraçar o Rony, né? Tive a oportunidade de conviver com ele por muitos anos. Grande profissional, amigo também. Cidadão, gente boa demais. Um abraço, nosso querido Rony Araújo. Aproveitar a audiência do seu programa, quem sabe se ele ou algum parente deu alguma notícia A pra notícia, gente, pra gente saber realmente, né? saber como é que tá a situação dele, né? Até que ponto, como é que ficou. Ele é muito discreto. Na outra vez que ele teve passando por alguns procedimentos, viajou, eu consegui falar com o Rony, ele pediu para dar uma acalmada, que ele estava muito concentrado, enfim, mas é um cara realmente espetacular. O nosso querido Rony, desejamos melhoras aí para ele o mais rápido Aí, possível. como a gente voltando, né? Aí a gente trouxe o Jailson, que já tinha O trabalhado. Jailson, que ex-jogador, já foi técnico do Barbalha, se não me do engano, o Guarani, o ano Jailson, do passado. Guarani também na base, né? Ele foi o ano passado, teve com a gente, fomos vice-campeão na Liège, né? Ele teve comigo em 2024. Começou o trabalho, assim que eu assumi, ele foi o primeiro treinador a trabalhar com a gente. Então ele trabalhou, a gente precisou dele, chamamos, por isso que é bom, né? A gente ter esse bom relacionamento. Pedimos a eles para vir ajudar, por esse problema de Rony, até quando o Rony voltar, mas ele vai continuar com a gente. Com Eu certeza. acho até uma coisa que eu nunca entendi, por que o Jailson parou de fazer o trabalho como técnico, porque ele teve um trabalho interessante no Barbalha, eu Muito gostei bom, viu? do trabalho de dele é campo muito bom. dele, gostei muito, e depois ele acabou ficando como taxista, ele é taxista aqui em Juazeiro Isso, do taxista. Norte, mas é um cara que conhece o futebol, foi um baita de um jogador também, e que pode contribuir, torço muito para que ele prossiga o trabalho dele aí, na base do Guarani, seja, porque eu acho que tem potencial, inclusive, para ser técnico do profissional. Bom trabalho, viu? A gente Ele, acompanha muito bom. os treinos dele desde o dia que ele se apresentou. Os treinos bem diversificados, diferenciados cada dia. Até hoje ele não vi ele repetir um treino. Ele é um cara muito moderno, um trabalho muito bacana. Bom de papo, conversa muito com a garotada, né? Então eu acredito que ele consegue agregar muito. Ô Zé Ivan, e o susto que o torcedor do Guarani ficou desse fim de semana, rapaz? De repente, na sexta-feira eu vejo, gente, como é esse negócio aqui? O homem tá indo lá para Maranhão, Diego Brito, o Danilo, né? Brito. Danilo Brito tá indo para Maranhão. Aí eu ia gravar um vídeo. E os haters já xingando, né? Pois é, não, e eu ia gravar na sexta-feira à noite, rapaz. Pois não é que eu capotei e dormi? Aí rapaz. quando é de manhã que eu acordo cedo, né? Vou fazer o Matutino Progresso lá na Rádio Progresso no sábado de manhã. E aí vixe, rapaz, pronto, todo mundo já divulgou. Aí quando eu vi, ninguém tinha divulgado ainda. Espera aí, eu gravei no estúdio mesmo. Sabe que já tinha mandado mensagem pro Zé Ivan, não tinha conseguido. Também eu fui acordar, o homem é fogo, né? Aí, aí conseguimos falar com o Zé Ivan já no finalzinho do Matutino Progresso, conseguir anunciar a versão dele, mas depois a gente foi fazer a entrevista, mas o torcedor ficou, alguns que a gente divulgou logo sobre essa questão dele ter acertado com o Maranhão, ficou meio preocupado, mas não, tá tudo tranquilo, Não. o planejamento segue normalmente. Sério, tranquilo, o Danilo é um cidadão diferenciado. Já estreou empatando Estreou, com o começou Sampaio, ganhando. Eu assisti o jogo ontem. e empatou o Estava Sampaio. ganhando de 1-0 do Sampaio, né? Então, ele é um cara muito correto. Nosso acerto foi de palavra. Eu sempre falo, eu levo muita sorte no futebol. Há 2 anos a gente sempre vem montando os times de palavras e ninguém sacaneou comigo até hoje. Então, foi um que teve palavra, né? Recebeu a proposta, aí ligou para mim perguntando o que era que ele fazia. Eu digo, fecha. Você só se apresenta dia 23. Não custa nada você fazer esse trabalho aí e mostrar seu potencial. Aí eu autorizei automaticamente. Ele estava em São Paulo fazendo um curso, né? Ia passar 13 dias lá em São Paulo, aperfeiçoando mais o trabalho dele. Aí ele teve que interromper. Só passou 2 dias em São Paulo. Aí correu feito louco para conseguir uma passagem de avião. Mas deu certo. Deu certo, já estreou bem ontem, eu acho que o time evoluiu muito com o comando dele, né? Eu vim acompanhando os jogos lá do Lumiense, né? E é bom que o torcedor do Guarani, que não conhece o trabalho do Danilo Brito, né, Luiz? Pode observar no Campeonato Maranhense, Sim. dá uma olhadinha lá no Luminense, lá do Maranhão, para conhecer. Já deixou uma boa impressão na estreia, já empatando contra o Sampaio Corrêa, que é um dos grandes clubes do futebol maranhense. Agora, Zé Ivan, eu acho que o torcedor fica se perguntando, rapaz, e se gostarem muito do trabalho dele lá, fizerem uma proposta para o homem ficar por lá mesmo, e aí, como é que fica? Aí assim, Tony aqui é testemunho do que aconteceu com o Fábio, ele sabe aqui, um grande Fábio Deosa, né? Sim, sim, lembro dele. Ele tinha feito um acordo comigo e perguntou E tá no Luminense, Tá no Luminense. Luminense. Aí eu
eu combinei com ele, se aparecesse uma proposta, eu liberava. E ele apareceu uma proposta irrecusável. E na hora que ele chegou, eu digo, sem problema, eu não lhe falei que eu liberava. Automaticamente, Ednei estava de lado. Digo, basta a transferência dele. Aí ele foi, me abraçou e disse, você acaba homem, no futebol são poucos. Agora tem um detalhe, naquela época, eu vou dizer naquela época, mas foi ano passado, o campeonato era mais curtinho, de repente ali, mas agora não, agora é o campeonato aí, que se contar 4 o campeonato meses, todo, você chegando até a parte final, pega ali 4 meses. Olha, aí você pode a perder gente um jogador voltando importante. para a situação de Danilo. Danilo é um cara que tem um trabalho fora de sério, dentro do Maranhão, né? Então ele precisava trazer o trabalho dele para outro estado. Então a gente foi uma indicação, andei procurando e achei ele. Indicação de pessoas amigas da gente, como Zé Augusto, Marcinho Guerreiro, os caras que trabalham no Guarani, né? E que estão forte também no Maranhão. Aí lá. eles sempre falaram, olha, é um cara que tem um bom trabalho, consegue tirar leite de pedra, assim, assim, assim. Fui para as conversas com ele e acertamos, né, verbalmente. E desde então a gente virou amigo, né? Começou de outros que já trabalharam com a gente. Então eu achei ele muito correto. Ele disse, ó, presidente, eu sou o cara homem, eu dei minha palavra e daí só vou se o senhor liberar. Eu digo, meu amigo, não perca tempo não. Fecha aí, faça esse trabalho e ganha esse dinheiro aí, pronto. Porque lá é o seguinte, o campeonato falta 2 rodadas agora, né? Dessa fase agora, e depois daí vai os 4 pro mata-mata. Então eu acho que dia 10, dia 12, eu acho que termina o campeonato lá. Então automaticamente ele quer o vitrine do Ceará. Então, eu acho que Já pode trazer um jogadorzinho lá do Maranhão também para cá? pai, esse ano nós estamos priorizando o futebol cearense, porque o futebol vai ficar, caro, né? E essa questão de transferência. Hoje, até times com melhor situação, eles têm evitado, porque beira em torno de R$4.000 uma transferência de um atleta, dependendo do estado. Aí pesa. Agora, falando sobre essa questão de jogadores, finalmente a gente vai ter essa separação de campeonato da Série A e da Série B. Ou seja, já tem time da Série B de olho em jogadores que estão disputando a Série A. Isso te motiva ou te preocupa, Zé Ivan? Eu acredito que motiva, porque eu acredito que vai ser uma Série B com mais qualidade. Você, quando foi nos outros anos, a gente, igual com a Série A, ficava uma situação desproporcional. Porque não tinha como nós pegávamos tirar aqueles jogadores, né, que não tinham partilheira nas Série A, jogadores de mau comportamento, jogadores lesionados, jogadores que não vinha desenvolvendo bom futebol. Então a gente pagava um valor pelo um atleta que não merecia o que aquele pagava, por causa da falta de jogadores. Então essa Série B vai ser interessante porque você vai ter condições de trazer atleta de qualidade, né? Atleta jogando. Você e é o certo, né? Eu acho que nunca deveria ter mudado no ritmo. A gente sofreu muito esses anos, porque trazia jogadores voltando de lesão, às vezes jogador que tinha parado, 1 ano, 2 anos, você trazer ele de volta para o futebol, então é muito difícil, né? A gente pecou muito nisso. Eu acredito que esse ano essa Série B vai ter um nível bem mais elevado e com mais qualidade. Né? Ô Zé Ivan, Kaká Lopes jogou eu vi que ele jogou com o Danilo. Já jogou em 3 times com ele. Pois é, pode voltar. E você acredita que Kaká no passado me ofereceu Danilo? Ai, tá vendo? Ele me falou, já Zé, indicado já. Ele disse, Zé, eu te ofereci, cara, esse cara, e tu não me escutou. Eu disse, rapaz, eu não me liguei nesse dia que tu me falou. Ele, pois é, Zé. Pois é, pode ter pode ter a volta agora. Você assina a lista lá do Danilo, não tá o Kaká Lopes também para voltar pro Guarani? Rapaz, é assim, o bom que eu gosto do futebol é o leque de amizade que a gente cria, né? Então o Kaká é uma pessoa hoje que eu tenho uma boa amizade com ele, como o Jorge Belmonte, como Palhinha. São pessoas que a gente vai passando aqui, mas a gente continua aquela amizade, né? Então, são muitos atletas. E Kaká é um cara que é diferenciado, é um baita cidadão. Viu? E aí... Pode voltar? O homem faz gol, né? Ou seja, faz gol, né? Pode ser que tenha Kaká Lopes aí, torcedor do Guarani. Ele quer, né, Tom? Já é alguma coisa. Porque, tem o Kaká Lopes, tem o Fábio Deos, que estava muito bem no Guarani quando saiu. Todo jogador bom a gente quer, né? Agora tem que estar dentro do nosso orçamento. O orçamento é que vai pegar, né? Rapaz, esses 4 meses aí pegou, viu, meu amigo? Tem essa parte, né? Esse outro lado 4 aí. meses
Mas vai dar certo. Vai dar certo, a gente vai trabalhar, né? E acredito que vai motivar muito a região, né? Vai ser um período que... Sim. Esse período aqui tem inverno, começo de ano, o pessoal está muito apertado. Então, com o campeonato começando em março, já está voltando aquele período mais festivo, mais de liberação do povo, né? Porque o pessoal, às vezes, final de ano se endivida muito, né? Então, acredito que vai ser interessante esse campeonato. E o carnaval já vai ser logo agora, que é para não ter problema. Já passa o carnaval. Já passa o carnaval. Eu me lembro, 2024, o carnaval quebrou minhas pernas. Carnaval quebrou as pernas? Quebrou, pô, porque a gente teve que liberar os jogadores para passar o carnaval e quando voltou o time não encaixou mais. Vixe, Maria. O negócio foi bom, viu? Foi bom demais. Ó, Giovanni Russas, mandando um abraço aqui. Valeu, Giovanni. Rajada também está sempre por aqui. Braulino Francilino, boa noite. Aí sim, está com o manto do Leão do Mercado, time mais querido do Cariri, diz o Braulino. Gostou, não foi, Braulino? Tô vendo que você gostou com a camisa do Guarani. Deixa eu ver quem tá aqui mais. O Nataniel também tá por aqui. José Souza deixando aqui boa noite a todos da mesa. Rafael Lima. Gildásio Menezes, avisa pro Zé Ivan que o fator extracampo desses atletas que vão vir é fundamental. Não pode errar, tá de olho aí no extracampo. Deixa com nós. Boa noite a todos, que tenhamos um ótimo programa, diz aí o Francisco Glaudeilton, um abraço. Antônio Vicente também deixando boa noite. O Anderson Silva. Presidente, essa camisa vai dar azar. Bota do Leão do Mercado, rapaz. Rapaz, eu tô com 2 vascaínos aqui. Pois é. Vai sair invertendo. Tá pesado, viu? Ô, Anderson, deixa a camisa do Vasco. Tá bonita também a camisa do Vascão, rapaz. Que conversa. Deixa eu ver aqui. A base do time vai ser jogadores que ele comandou no Maranhão. Já disse aqui o Zé Ivan, que vai focar na galera aqui do Ceará. Boa noite, Tony. Estamos ligados aqui em Missão Velha. É o Jaider Santos, lá em Missão... Jaider, quero conversar com você, meu filho. Tem um negócio... Você vai pro replay esse ano, viu, Jaider? Vamos conversar com você. Francisco Glaudeilton aqui, o apresentador vai com a camisa do Guarani e o presidente do clube vai com a camisa do outro clube. Rapaz, troca aí. Mas homem, rapaz, já tá aqui de boa. Faltou eu aqui, com contraponto. Dois pontos. Deveria, cadê aqui, rapaz? O Webster é pra estar reclamando, é pra estar a camisa do Guarani. Torcedor forte do Guarani. Né? Tá reclamando. Rapaz, não deu tempo em casa, não. Eu tava na rua, quando eu falei com ele, ele veio direto, rapaz. De Recife, na torcida pelo Guarani, avante Zé Ivan. Cid Clay, tá lá em Recife. Esse aí é um cidadão de bem, esse aí é um parceirão nosso, viu, Cid? A Tereza Nessi fez uma cobrança, sua prima minha, lá de Vicência, Pernambuco, foi lá e minha camisa do Guarani. Se preocupe não, Tereza. Cid, aí já há 3 anos que a gente tá junto aí, desde que eu entrei aqui no Guarani, é um dos parceirão que tem indicado bons atletas pra gente. O Gildásio Menezes diz, acho que o Guarani não conseguiu acesso por liberar o Fábio, mas o caráter do Zé prevaleceu. Será se ele vai estar esse ano no elenco do Leão? Deixou aqui, o homem quer se jogar cair dentro do orçamento, nós contratamos. Cadê aqui o Cisso? Aqui, boa noite, Tony, avisa a Ivan, que logo, logo o Guarani vai ter um grande goleiro. É o Rian aqui de Barbalha, tá dizendo aqui o Cícero. O Pedro Josélio também deixando aqui o boa noite, valeu. Pedro, cadê aí? Sou Fluminense, Jericó, Paraíba, obrigado, Tony. Tá dizendo aqui, diz que é Flusão também. É Guarani e Flusão. Tá feito, rapaz. O negócio só pega aqui. Ô, Zé Ivan, que história é essa? Cadê aqui, rapaz? Avisa, Zé Ivan, um alô pro Colômbia, da base do Guarani acompanhando. Tá dizendo aqui. É um dos goleadores da base, viu? É o Colômbia? Mas é colombiano mesmo, é só apelido? Não, porque batizaram ele de Colômbia, porque ele parece colombiano mesmo. Porque lá em Barbalha tem um mas é colombiano mesmo, né? Mas aqui não, aqui é só apelido. Aqui é fake, lá é de verdade. Ô Zé Ivan, que história é essa, rapaz? Sávio Vidal, vem pro YouTube, Sávio. Galera do Instagram, vem pro YouTube, tá? Replay com Tony Souza, tá? O papo tá bacana aqui. Vamos falar do Barbalho, o Elimílio Bernardo vai participar. Vamos falar do Icasa, tá repercutindo muito ainda as entrevistas do Emerson Maranhão e do André Turato. Eu quero saber sua opinião, mas daqui a pouquinho. Zé Ivan, que história é essa que agora o Guarani tá tendo um clássico com a Enel, rapaz? Rapaz, é uma situação que a gente vem há muito tempo, né? Tentando resolver essa situação. Porque, né, deu para você ver hoje ali aquela rede passando por cima dos alojamentos. Não era para ter construído. Como é que eu tenho uma propriedade particular e não posso construir? O poste está dentro do terreno do Guarani. Dentro do terreno do Guarani. Aí você vem dizer que o senhor não pode construir na sua área? Então eu acho que está errado e
essa semana a gente teve um susto muito grande, né? A gente tava fazendo algumas reformas lá e o nosso predeiro acabou tomando um choque. Situação meio grave. Porque a fiação está muito baixa. Tá baixo e ele não tava. Ele tava pouco distante, mas a amperagem é muito alta. Tá ali, ó. E ela pegou e jogou ele, né? Então, graças a Deus, ela não puxou ele para perto. Ela fez tipo um raio, né? Jogou ele mais longe. Mais longe. Aí a gente, André, já Acabou tomou teve as esse acidente providências, aí. né? Já fez as filmagens e vai denunciar, porque não justifica a gente tá ali com os alojamentos, precisa fazer um reteamento, precisa fazer um serviço e a gente fica no tulizado sem poder E vocês fazer. já pediram para retirar Já do poste e ainda não atendeu. Eu acho que antes na época, quando a Ebin tentou, cobraram 30 mil para tirar aquele poste. Disse que tem que pagar. Poxa, ela bota o poste no teu Rapaz, terreno porque fala, e agora tem segundo que os pagar. argumentos, eu não participei dessas atrativas que Negociações com fizeram. eles. Negociações. Que quando eles botaram a rede, não existia o CT Guarani. Mas CT Mas o tem terreno hoje. era... o Aí terreno- até esses dias agora eles tiveram que entrar lá para fazer uma mudança para aumentar a amperagem. E se eu tivesse lá, eu não tinha permitido eles entrar. Eles tinham que tirar o poste para fora para poder mexer lá dentro. Então eles entraram, fizeram, acho que foi por conta disso que aumentou a amperagem, para lá tinha 12 ou era 13 mil volts, aumentou mais ainda, né? Eu acho que Mas isso o é- rapaz está tudo bem com ele. ele tá, mas ainda tá Mas o no susto foi medicamento, grande. tá indo direto fazer exame, né? E quase uma semana já, né? Mas graças a Deus não deixou sequelas, né? Só Ou seja, o que vocês querem é só que a Enel tire tirar, o poste porque a dentro do gente terreno. precisa fazer ali, a gente precisa melhorar ali, a gente precisa fazer retelhamento, tem muita questão de goteira. Então a gente não sabe mais nem como fazer. Praticamente a gente tá com 3 alojamentos parados, sem poder fazer nada, porque não tem como você subir mais lá. Inclusive a gente fez imagens hoje à tarde, você está vendo aí, a gente esteve lá, é muito baixo realmente. Olha que você vê. A impressão que a gente tem é que fica menos de 50 centímetros desse muro que tá no local. Então, assim, realmente. E o poste é dentro, você vê o muro do CT, o poste dentro, muito perto da parede, inclusive, dos alojamentos lá. Muito É próximo a a você situação. aí, ó, né? E você praticamente fica 3 apartamentos sem poder mexer por Não conta pode disso. fazer nada, retelhamento, nada em cima. Poste aí, ó. Nem levantar a parede se E quiser. isso há pode. quanto tempo? Já? Já tem alguns anos. Desde já, quando né? começou o CT, que eu acredito ter já aí dentro. Ainda sendo Enel, né? Ela sendo Enel. Eu já vi, tem situação que eu já vi reclamando aí na rua, que eles estão com poste na entrada de uma garagem, de uma residência, e não tira porque não é de responsabilidade. Porque quando botaram o poste lá, a casa não era construída. Não. Entendeu? Agora eu não sei onde é que no Ministério Público já ninguém bate e não resolve esse problema. Já da abriram Enel. CPI, fizeram tudo no mundo e Nunca- não dá em nada, Eu rapaz. falei essa semana com o Ivan Figueroa, que é da Maju, né, da autarquia de Juazeiro, disse que só de multa, que já foi para dívida ativa, de 3 milhões de reais e ele não pagou ainda, sem contar 2 milhões de reais de multa de dezembro para cá. É complicado. A gente fica Costas pensando. largas. Aí né? a gente fica prejudicado por uma situação de uso, que o terreno é do Guarani. Né? É do Guarani. Aí você não pode usar uma propriedade sua porque uma empresa. Aí agora vamos aguardar. A André resolveu, já entrou com ação contra ela, né? Vamos ver o que é que vai dar, né? Eita, rapaz. Ô, Enio, me ajuda a te ajudar, Enio. Faz isso não. Tira só o poste, é só tirar o poste, tem parte lá, bota do outro lado e pronto. Resolve esse problema. Graças a Deus o acidente que teve não foi nada mais grave, apesar Aí, que o senhor ainda segundo tá o que a sendo gente se indicado. informou com os técnicos lá, por que é que eles não podem altear essa rede? Porque ela tem a outra rede de alta tensão que passa, né? Que é a rede que passa de frente ao CT. Aí eles baixaram ela para evitar de dar tipo uma conexão de uma para outra, né? E dar explosão lá. É porque Complicado. É É feio, viu? complicado, porque isso aí, Pesado. se eles tirar ele de lá e levar pra rua, ficava mais fácil pra passar, né? Porque lá a outra rede passa, porque que essa daí Mas aí tá querendo comer 30 contos do não? Guarani. Diz que é 30 hora. conto. 30 contos. 30 conto nós Não, fazia era deixar o CT os brincos. Era se mesmo. se futebol é tão fácil, às vezes a gente fica ali Meu numa Deus do céu. loucura por causa de R$1.000, R$2.000, porque 30 mil já tinha terminado a reforma lá, já tava tudo direitinho. nós estava deixando ali, era nos trincos. Fazia Era bem direitinho. dos melhores alojamentos do interior do Nordeste. Era nem só do Ceará. É complicado, rapaz, é complicado demais. Deixa eu mandar aqui um abraço também, cadê?
é o Célio Souza. Boa noite, Tony. Manda um alô aí pra galera de Farias Brito. Um abraço pra galera de Farias Brito. Aqui um bom advogado, o Guarani ganha essa causa e uma indenização. Rapaz, advogado tem, assim, muitos bons advogados. O problema é ela pagar, que ela não está pagando para o município, para o Estado, para a União, é fogo. Aqui, cadê o Brandão, Francisco Brandão? Boa noite, Tony, Zé Ivan. Estou ligado. Brandão. Próximo final de semana, nosso querido Cariri fazendo uma visita ao CT do Leão do Mercado. Seja bem-vindo. Forte abraço. Grande, Brandão, torcedor. Esse é emblemático aí do Além Guarani. de torcedor, é um grande colaborador, né? Sempre ajuda a gente. E às vezes representa o Guarani lá na federação, também. né? Gente boa Graças demais. a Deus a gente tem boas pessoas aí que ajudam muito o Guarani, né? Gente boa demais. Um abraço aí pro nosso querido Brandão. Ô Zé Ivan, tudo certo com o Guarani? A sede vai ser realmente na Arena Romeirão? Tá tudo tranquilo? Tudo. Não, Prego batido, ponta virada. ponta A virada. conversa com o governador foi boa. Foi. Infelizmente, nós só vamos jogar o primeiro jogo, né? Com o mando de campo nosso com o Cariri, né? Aí saímos por 2 jogos, Barbalha e Crato, né? Que é Inaldão e Mirandão. Aí folgamos na 4ª rodada e volta na 5ª contra o Icasa com o mano nosso. Aí o restante do campeonato todinho é Arena Romeirão. Fazer o DVD da garotada, né? Não dá pro governo se indispor esse ano, não, né? Não, mas já tá tudo certo. A conversa foi boa. Tudo certo, o governador Conversa ele bonita. foi muito sensível com nossa conversa, graças a Deus, né? A gente lutou, né? No primeiro ano, foi o ano passado, né? A gente teve aquela primeira reunião, ele cedeu o Romeirão pra gente, e a gente teve ainda a oportunidade de fazer aquele jogo contra o Icasa, né? O Crato teve mais 2 jogos, mas o Icasa não chegou a dispor ainda desse regulamento que o governador fez, né? Então esse ano já está garantido aí para os 3, Icasa, Guarani e Cariri. E se o Barbalha ou o Crato também quiser vir, tá liberado. E é importante, eu só espero que termine, porque, por exemplo, o pessoal está fazendo agora o tour, né, lá na Romeirão. Mas o pessoal quer ver o quê? Quer ver, por exemplo, o Museu do Futebol. Cadê isso? Né, que Falta tá pouca aqui. coisa, né? Pô? Cara. Diz que as catracas já estão aí, que eu acredito que seria interessante. Você imagina se começar a torcida gostar mesmo e querer voltar por Romeirão. Tem que capacitar pessoas daqui para essa questão dos bipeiros, mas não tem que pagar bipeiro lá de Fortaleza para cá. Eles falaram que parece que vai dar tempo colocar as catracas. Se colocar as catracas já vai, mas isso aí nós agora não temos mais essa preocupação. Agora não, né? tá tranquilo. Para este ano o negócio está tranquilo. Foi uma boa ajuda. Que permaneça assim. Essa situação. Tomara que permaneça assim, que a coisa tem que ficar bem direitinho. Zé Ivan, quero agradecer a sua presença aqui. Nós já descobrimos aqui que está na lista do Guarani Fábio Deose e Kakalov, né? Não, Luiz? Com certeza. Um bom entendedor, pouca palavra basta. Eu não, senti. as portas Ele não vai jogar o doce assim, né? Não é assim. A gente sabe das nossas limitações, as portas estão abertas. É um grande goleiro, um cara, gente boa, né? E a gente também foi muito sincero com ele. E se for da vontade dele querer vir, as portas estão abertas, né? Quem são os jogadores que já estão no bid do Guarani, que o Guarani Hoje tem? a gente tem os 3 goleiros, né? Que é o Kaique, o Everton e o É o Alex? O Alex que foi 3. o goleiro, né? 3, né? Aí tem o Pará, lateral direito. Tem o Cicinho, tem o Adria, tem o Cabelinho, tem... O Pablo também está nesse meio. O Pablo também já está acertado tudo direitinho, já está tudo acertado. Olha aí, tá vendo? É novidade, o Pablo tá certo com o Guarani, ele pessoal. tem contrato, né? Já está Já no tem bid, contrato? tem contrato, tá no bid, ele Pará, Alex, aí tem Cicinho, tem Gabriel. Cicinho zagueiraço, muito bom zagueiro. Eu já Cicinho. disse a ele 2 anos, a gente abriu esse ano, é o dano da afirmação dele, né? Eu acho ele um baita de um jogador, Então, muito bom jogador. ele tem tudo para esse ano ele realmente se firmar no futebol e seguir a carreira dele, né? 20 anos, tem muita história pela frente, né? Agora é como eu digo, tem que ter muita dedicação. Porque eu abri as portas para ele, né? Desde quando eu comecei, que ele tá ali comigo. Menino muito bom, né? Eu tenho uma boa amizade com ele, com o pai dele. E esse ano, Deus quiser, vai ser o ano dele. Vai, tomara que sim, que é um baita do jogador e é cria, né? Aqui da casa, aqui da região. Tem o Caio, tem bastante, tem esse time, você viu o nosso sub-20 aí, tem uns 5, 6 atletas muito bons. Rony acredita até em mais, eu digo, Rony, se der 6, nós já estamos na vantagem, mas ele acredita que tem 8, 10. Manter o DNA do Guarani de revelar jogadores, né? Tantos bons talentos saíram do Guarani. Você pegar aqui... Nosso sub-17, eu acredito que nós... Porque futebol é assim, às vezes a pessoa acha que você às vezes não consegue uma classificação
e acha que o time não era bom. Eu acredito que eu tinha um sub-17 muito bom. Fizemos bons jogos com os times que já estavam há muito tempo montados, né? E a gente, infelizmente, só não conseguiu a classificação, mas eu não, é alguma coisa do futebol. O futebol é isso, mas eu acredito que o retorno para a gente foi bom. A gente tem uns atletas muito bons do nosso grupo. Então isso aí é o que a gente vê. É como eu estava assistindo, né, há poucos dias, uma entrevista do executivo do Retrô, né? O cara falando, pô, o Retrô isso é aquilo, ele foi rebaixado da Série C. Ele disse, você pode ver assim que o time foi rebaixado, mas pra gente não é isso. Nós somos um time que tem 160 atletas espalhados. Só no Palmeiras nós temos 20 atletas. Então o nosso trabalho é isso. Revelar também. Revelar. Então a gente vê que nosso trabalho tá bom, né? São quase 3 anos já, gente com essa base. E o Guarani pode dizer hoje que o Guarani é um time que tem base, né? A gente não para. O Caio André tá mandando um abraço para você. Caio André, um abraço pro Zé Ivan. Obrigado. Esse é jogador que já tá no Guarani já também, Caio André. Ele já tá aqui. Cadê aqui? O Nicásio. Vai se espremer mais um pouquinho. Demorar mais 10 minutos essa entrevista já aqui. sai mais uns 3. A gente, se eu fosse ingênuo de chegar aqui e dizer para vocês que nós não tem nada a conversar. Realmente a gente tem um trabalho já bem adiantado de conversas, de diálogo, mas a gente está tendo muito cautela. Tudo que vai fazer é combinado com o treinador, dentro do que ele gosta de trabalhar, dentro do que ele quer trabalhar. A gente não quer chegar como você falou no início. Eu tenho manga e caju, então tu quer manga ou quer caju? Então eu estou deixando ele muito à vontade. Eu quero, como teve uma pergunta, ele vai trazer jogadores do Maranhão? Podemos trazer sim, vai depender. Mas tem que ser de forma bem pontual. Não é como eu falo para ele, para nós trazer um jogador com transferência, ele tem que ser de uma partilheira 2 vezes melhor do que o que a gente tem aqui no estado. Então a gente não vai pegar e tá trazendo por trazer. Então, até para compensar o investimento, né? Exatamente. Porque não é investimento só do salário, tem a transferência também. E aí você passagem. É como hoje você vai acertar com o atleta, a gente tem esse cuidado de transferência, se é aéreo, se é terrestre e tudo. Isso aqui a gente aprende. Hoje no futebol eu sei cada passo do que a gente pode conversar, o que pode assumir. Porque senão você, quando pensar que não, você se perde. Isaac Igor também está por aqui, o Keniano Corredor, abraço Keniano, Wellington, Nicásio Luna, o Anderson. Boa noite, Tony, tudo bem com você? Muita paz e felicidade para cada um de vocês. Quem fala é o Keniano, valeu Keniano. Janderson também está por aqui, o Janderson, abraçar o Janderson, que foi vice-campeão cearense com o Cariri, né? E depois acabou tendo problema no joelho, passou por cirurgia, mas parece que já está voltando. Quer saber como é que você está, viu, Janderson? Manda aí notícias. O Levi também está por aqui. Deixa eu ver aqui, o João Paulo Alves, o Elton, a gente já falou, boa noite. Clisman também está por aqui, Roberto Bezerra, Sávio Vidal deixando boa noite aqui. Vem pro YouTube, viu, Sávio? Vem pro YouTube. Daniel, Adriano, Gilberto Medeiros. Um abraço para essa turma toda que está acompanhando aqui o nosso replay. O Gilberto Santana diz, boa noite, Tony Souza, abraço a todos da mesa. Quando começa o Campeonato Cearense Série B? Dia 15 de março é a data para começar, tá bom? Guarani e Cariri, né? Já está aqui o Bruno Macedo perguntando, Bruno Aurora, volta pro Guarani? É o nosso atleta aqui da região, né? É daqui da região. Vamos conversar com o treinador e ver aí que Bruno é um parceirão nosso, né? Pelo amor de Cristo, só não traz Dudu Baiano de novo. Não, pode ter certeza que diz aí... o Anderson aqui. Não, tranquilo, o time vai ser totalmente diferente, esse time agora que a gente está montando. Não quer Dudu Baiano antes, vai ser um time totalmente diferente, a gente tem que fazer uma mudança, até por conta que nosso treinador, ele quer jogadores de uma idade bem mais baixa, né? Ele quer trabalhar com um time mais jovem. Então, o Lili tá dizendo aqui, boa noite, meu amigo Tony, meu amigo Zé Ivan, abraço. Rafael Lima, Zé Oliveira jogou em Casa Barbalha e Cariri, por que não no Guarani? Zé Oliveira tá no Iguatu, né? No Iguatu. Rapaz, ele teve um jogo logo no começo do campeonato, que ele teve um jogo e ele tinha entrado no segundo tempo do jogo, e aí no dia seguinte o Washington costuma fazer um jogo amistoso lá com equipes locais, e aí bota o pessoal que não jogou ou aqueles que não jogaram os 2 tempos totais. Rapaz, o Zé Oliveira fez um golaço, passou no meio de 2, a gente colocou, tá no Instagram, o pessoal pode ver aí, golaço do Zé Oliveira,
que voltou e está lá no Iguatu, no Azulão do Centro-Sul. Cadê aqui? O Vicélio, não, cadê? O Vicélio diz, começa em março e deve ir até maio, pelo menos. Deve ir até junho, né? 17 de junho. Para quem chegar na final, quem chegar na final, do acesso, né? Pronto, a exatamente. Dos dois que subiram. Pedro Josélio, não vejo a hora de ver meu Verdão do Cariri jogando esse clássico contra o Guarani freguês. Josélio, olha, tá aí, ó. Provocando aí, Zé. Provocação na cara, hein? Tá vendo aí? É que o jogo bom, né, de se jogar. Em casa e Guarani é diferenciado. Mas né? no ano passado deu Guarani, Josélio. Ano passado, pegaram o homem aqui e saíram jogando, parecia um saco de batata pra cima e pra baixo. Eu vi, já para matar o presidente. Cadê aqui, rapaz? Quem mais perguntou aqui? Boa noite, Tony. Até quando vai o Campeonato Cearense da segunda divisão? Até junho, falou aqui o Zé Ivan. Pretendo ir aí no fim de maio. Gostaria de ver o Verdão na arena, diz aqui o Vicélio. Um abraço para você, meu querido. Muita gente aqui. Eudes Oliveira, também aqui. O pai de Zé Oliveira também deixando aqui um abraço. Valeu para essa galera toda que está sempre acompanhando a gente. Brincadeiras à parte, quando cadê aqui? Quando era criança, era lotado o Romeirão quando tinha um clássico do Cariri, tá dizendo aqui o Pedro Josélio. Tava falando isso, brincadeira. E realmente a gente, quantas vezes viu o Romeirão lotado? 78, 79, 80. Eu até o nos anos Guarani 90, aquele Romeirão. Até nos anos 90 eu vi Casa e Guarani com os dois lados ali pareado, rapaz. Bacana realmente o jogo. É bom, é bom. É a nossa melhor mercadoria, o clássico, o principal clássico e o bom é esse ano, que eu acredito que foi, eu acho que não, né? Eu acho que o Casa não merecia, né? Aquela greve que houve, né? Público zero. Então é a hora de todo mundo abraçar e fazer com que a Arena Romeirão lote, né? E apoio, né? Porque esse negócio de público zero eu acho que não ajuda em nada, né? Eu acho que o Icasa tem uma história muito grande, né? E o futebol do Cariri fortalece, né? Quando a torcida comparece, a festa fica bonita, né? É bom de se jogar, para jogador. É como, ó, eu conversando com o Aníbal, né? O Aníbal fez os 2 jogos dele aqui. Aníbal, presidente do Crato. E ele foi muito bem, né? Um público bom para quem você trazer o time do Crato, para provar que o povo de Juazeiro gosta de futebol, né? Mesmo não sendo o Crato, mas ia para ver o futebol, né? E a galera do Crato veio junto, chegou. Então eu acredito que vai ser interessante demais esse campeonato, viu? Vai ser bom, a gente espera mesmo. Zé Ivan, obrigado pela presença aqui no Replay, o espaço está sempre aberto, esperamos muito que nessa queda de braço com a Enel, o Guarani consiga se sair bem e que você monte um time forte, competitivo, que brigue pelas cabeças. A gente quer ver o futebol do interior fortalecido e passa também pelo Leão do Mercado. O que a gente queria, Tom, né, eu acredito que não só eu, mas todos os presidentes aqui dos 5 clubes aqui do Cariri, é que a gente voltasse a ter aquele apoio que a gente viu em passados, né? Você olhava para a camisa do Guarani, do Icasa, do Barbalha, do Crato, e a gente via bastante patrocinador. Hoje a gente está muito escasso, né? Hoje praticamente 2 patrocinadores master, né? Que é o Diniz Supermercado e já o presente, né? Juraci, e o Diniz é tipo o pai dos clubes daqui, patrocina todos os 5, né? Então a gente queria trazer essa marca de novo. O pessoal sabe que o futebol, ele agrega muito, né? Você pega uma camisa, eu tenho uma camisa que os 8, 10 anos e a sua marca tá ali. Quando eu estiver vestindo, passando na rua, todo mundo vai ver sua marca estampada, né? Então a gente vê uma grande dificuldade, não só comigo, mas a gente conversa quase que diariamente, eu, Celso, Lourão, Aníbal, Dr. Rosenberg. E a gente tem essa dificuldade. Não é porque, o Cariri é time empresa, mas ele vai toda hora tá. Então tem que vender a marca Só Cariri. Tirar do bolso não existe não dá, também. Né? Então tem que vender a marca Cariri. Então é a mesma coisa a gente. Então a gente tem buscado demais essas parcerias. A gente tem tentado aí de todas as formas. Eu mesmo tenho trabalhado buscando apoio para os 5 clubes, né? Porque eu acho que nós 5 juntos é mais forte do que eu chegar e vender o Guarani sozinho. Mas mesmo assim, a gente trabalhando com os 5, a gente vê aquele preconceito, aquela falta de apoio ao futebol do Cariri. A gente não tem uma grande empresa de eletrodoméstico, a gente não tem uma operadora de telecomunicações, internet, né? A gente não tem uma empresa de energia solar, que hoje é forte. Você vê, olha para os times do Piauí, todo canto, os times de Fortaleza, Iguatu, todos têm patrocínio de nível nacional, e nós não.
se fica sempre muito escasso. Aí como é que eu vou brigar com um time que tem um poder maior aquisitivo? O bom do futebol é que a gente se vira nos 30, né? E às vezes consegue o resultado com menos recursos. Mas é difícil. Se a gente tivesse aquele apoio maior, seria bem mais fácil a gente montar os times bem mais competitivos. Porque futebol não é só folha de pagamento. Futebol é o dia a dia. Futebol você vira para um lado é dinheiro, vira para o outro é dinheiro. Você não tem outro lado para manter. Então a gente queria que voltasse aquela nova safra de empresário, que tem muitos empresários aqui no Cariri, e comprar essa causa e ajudar. E foi interessante demais esse apoio do governador para os clubes aqui. Foi uma luta individual aqui nossa, né? Graças a Deus a gente brigou bastante e lutamos, e você foi um dos primeiros a ser informado. Aqui mesmo você chegou a conversar muitas vezes aqui. Agradecer o vereador Barbosa, que foi o cara que buscou lá, né, e conseguiu esse encontro com o governador. Na minha primeira audiência, eu pedi a ele, para ele ter esse olhar, que nós estávamos com futebol, tá aqui falido, né, e ele disse, não, vou buscar ajudar vocês, e quando você teve a oportunidade, cobrou dele, ele disse que ia, e ele confirmou. Quando a gente foi para a reunião, a gente não imaginava do que seria, estava lá tudo prontinho, tudo prego batido, ponta virada. E agora é só aguardar, né, essa ajuda, além dele fazer esse patrocínio, liberar todas as taxas do Romeirão, taxas de federação. Então, ajudou a gente demais isso aí. Então, acredito que vai ser muito importante esse ano, mas mesmo assim ainda haver, que aí a gente trabalhou naquela, né, vamos para 3 meses, o campeonato 4 meses, você já fica um pouco de freio de mão puxada. Então, a gente vai ter que buscar esse mês a mais, com patrocínio ou em rendas. Acredito que a torcida esse ano deve comparecer bem, porque os times vão estar bem competitivos, não vai ser aquele. E vão ser confrontos bons, vamos ter 2 clássicos, vai ser uma situação diferenciada. Todos os clássicos, né? O cara vai ficar muito difícil. Você joga com o Crato, aí pega o Icasa, pega o Cariri, pega o Barbalha, todo mundo aqui. Então vai ficar gostoso esse campeonato. E a expectativa de todo o jogo é como a gente, bom, né, Luiz? A gente lá na reunião na federação, os caras, não, ninguém vai votar mais nada, não. É o campeonato do Cariri, quem sabe quem manda é o Cariri. Copa Cariri, né? Quase. Porque assim, o cara não entende. O Barbalha tinha acabado de cair 10 pontos. O Cariri tinha 9 pontos. O Crato tinha 7 pontos. O Guarani tinha 6 pontos. O Icasa tinha 4. Aí os outros, 1, 2. Aí a conta não batia. Aí foi conquistado, né? Aí eu falo, aí os caras, porque, meu irmão, tu sobe, aí quando tu cair, aí tu vai ter o mesmo ponto. Porque é assim, a gente sabe de que o nosso futebol foi forte e pode voltar a ser forte. É como eu tenho cobrar toda a vida, todo mundo, pra gente se unir e brigar junto pelas coisas. A gente não para de correr atrás, precisa de apoio. A gente, mais do que nunca, precisa hoje do apoio do poder público, tanto municipal como estadual. Estadual já deu a contrapartida dele, estamos aguardando agora o nosso prefeito, né, ser chamado, para a gente fazer a reunião e ver no que ele pode ajudar a gente, né, em casa, e o Guarani, né. Primeira. Até engasguei aqui agora. Zé Ivan, obrigado aí pela atenção aí. E o espaço está sempre aberto. Boa sorte, bom trabalho à frente do Leão do Mercado. Queremos ver o Guarani forte nesse campeonato cearense. Valeu, meu irmão. Obrigado. E estamos à disposição. Qualquer coisa pode contar com a gente. Quando tiver novidade, já sabe, né? Já surgiram algumas aqui, viu? Você chegou. Tá doido pra falar. Pois é, você chegou, já tá com o bonde rolando. Não se preocupa não, depois você assiste o programa, Zé Ivan já citou uns nomes aqui, viu? Se liga aqui no replay. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos intervalozinho rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos estar ainda com o Emílio Bernardo hoje, vamos repercutir aqui as entrevistas que estão repercutindo demais do Emerson Maranhão e do André Turato sobre o Icasa. Turato disse que era para fazer uma limpa em 2014, não ficar ninguém, nem as baratas servia ficar lá. Foi o Turato que disse. E o Emerson Maranhão veio com essa história de que o Arthur queria levar o time para São Paulo. E aí? O que é que você acha dessa história? Daqui a pouquinho eu quero saber também sua opinião aqui no replay, tá? Rapidinho, 1 minuto e meio a gente volta conversando também com Emílio Bernardo, técnico do Barbalha. Tem muita coisa ainda para rolar aqui no replay. Se inscreve aqui no canal e dá o teu like, dá a tua curtida, que é muito importante pra gente, tá? Rapidinho. Fechado. 1 minuto para te mostrar o que você pode encontrar aqui na Salviano Embalagens. Vem comigo!
Sacolas, saco de lixo, sacola, boca de palhaço, boleira, skateboard, hamburgueira, formas para pudim, canudos, máscara descartável, potes variados, descartáveis diversos, copo com tampa bolha, plástico filme, saco craft, caixa de pizza, tampas diversas, garrafas para todos os segmentos, marmitas de isopor, bandejas, disco de isopor, sacos diversos, sacos para muda de planta, guardanapo, além de uma grande variedade de embalagens para os mais diversos segmentos do mercado. Cuida, vem comprar embalagens com o melhor preço do Brasil. Ok. Bom, estamos aqui com o nosso replay para trazer sempre muita informação bacana para você. Você chegou, já estava rolando o papo aqui com o Zé Ivan, não se preocupa porque o canal vai deixar salvo aqui o programa. Então você vai poder acompanhar. Zé Ivan citou nomes, viu? Citou nomes, inclusive, que já estão certos com o Leão do Mercado. Pablo já está certo, há interesse do Fábio Deoz, no Kakalov, né? Tem uma galera aí também que já está certo, já está inclusive no bid com o Leão do Mercado. Então, a gente vai deixar salvo aqui o programa, tá? Gilson Alves Feitosa, vem pro YouTube, Gilson, chega pra cá. No YouTube tá para participar legal. O Tiago Oliveira também tá por aqui, Danilo Silva, Rafael Santos, aqui, Somos Mãos Dadas, é um projeto, deve ser. Cícero Pessoa também aqui, João Vitor, Cícero Vieira, cadê aqui? Antônio Santana, Francisca Aureni, Karine Júnior. Karine é uma jogadora que tá no Heroes. E a Karine, a gente mandou inclusive mensagem aqui para a Karine. Aliás, entrevistamos a Karine que está querendo jogar aí a Série A3 do Brasileiro Feminino pelo Heroes. A gente perguntou inclusive ao Heroes, aliás, ao Neivaldo Júnior, diretor de competições da federação, a gente não recebeu a resposta ainda sobre a possibilidade, né, do Ceará ter mais uma vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, né, para ter essa possibilidade do Heroes participar. Então a gente está aguardando aí essa situação, tá ok? Bom, deixa eu trazer aqui Cícero Vieira deixando boa noite, um abraço, Cícero. Gilson, vem pro YouTube, tá bom, galera? Cícero Assis, boa noite, galera do Replay. Tony pergunta ao Aloysio se ele já tá com uma mufufazinha guardada igual a você ou ainda tá longe. Rapaz, essa mufufazinha minha aí, o Cícero Assis, eu gostei. Tá longe de chegar na conta bancária do Tom Santos. Rapaz, será? Tá, tô doido pra saber dessa mufufazinha também aí, viu? Rapaz, revele, homem. Rapaz, ele tá sabendo aqui de alguma então coisa. faz o seguinte, revele a sua tá boa, a mufufazinha? Rapaz, tá longe, meu amigo, tem que trabalhar muito ainda. Pois vamos correr atrás desse negócio, que o negócio tá pegando aqui, viu? Um abraço. Pedro José, é polêmico, diz aqui o Pedro José, perguntando aqui, é polêmica, daqui a pouquinho a gente traz polêmica aqui, pelo menos o povo diz que é polêmico. É o Heroes do nosso amigo Dalmi, diz aqui o Gilson, né? O Heroes que tá com uma parceria com o Nápoles do Roberto.
Você no Instagram depois pode pegar a entrevista com a Karine, que é uma jogadora de Barbalha, tem 20 anos, foi bicampeã paraibana no misto da Paraíba e que está voltando aqui para a região do Cariri, tá certo? Deixa eu ver aqui, rapaz. Vamos aqui conversar com o nosso querido Emílio Bernardo, técnico da Raposa Caririense. Grande Emílio Bernardo, boa noite, prazer estar falando contigo. A última vez, eu já entrevistei Emílio Bernardo como técnico do Maranguape, inclusive depois campeão, como técnico do Guarani de Sobral, depois vice-campeão, e agora eu estou conversando com, por enquanto, técnico do Barbalha. Eu quero saber depois, a última entrevista, como é que vai ser. Se de repente campeão, vice-campeão. Será que vai rolar essa entrevista também, Emílio? Boa noite, meu jovem. Boa noite, Tony. Boa noite. Espero que sim, né? O pé quente aí que você bota é para me engrandecer mais os trabalhos, né? Eu espero que a gente faça mais uma entrevista e seja com o Barbalha na primeira divisão. Ô, rapaz, seria bom demais ter o Raposinho aí de volta à primeira divisão. E esse planejamento, Emílio, cara, como é que tá o planejamento da Raposa Caririense? Inclusive, vou lhe dizer, foi uma grata surpresa, vários torcedores, inclusive, me perguntando quando o seu nome foi anunciado, que a gente teve a oportunidade de anunciar no replay, aqui no replay, o acerto seu com o time do Barbalha, e muitos torcedores, assim, ficaram muito felizes e surpresos, né, em ter você como técnico da Raposa. Como foi que deu esse acerto, você que estava ali como auxiliar do Reginaldo França no Tirol, Emílio? Na verdade, eu já desde 2023 que eu faço o meu trabalho solo, né? A gente passou aí 12 anos, eu e o Reginaldo, depois trabalhei com o Austin Luiz, Lamar também, a gente fez uns trabalhos, e aí, 2023 para cá, eu comecei a fazer os meus trabalhos solo. E aí, agora no Tirol, o contrato era para Fares Lopes, né? Que aí o Reginaldo estava precisando de um apoio e eu tinha terminado o trabalho no Guarani, aí eu fui dar um apoio para ele lá, mas já com a certeza de pegar um contrato já para a segunda divisão ou para outro estado, né? Eu tive proposta de outros estados, mas aí resolvi ficar no Tirol para dar esse apoio a ele lá na Fares Lopes, e a gente foi vice-campeão e consegui uma vaga para a Copa do Brasil. E aí você vem agora para o time do Barbalha, o Zé Ivan já soltou uns nomes aqui, e aí, o Emílio vai poder soltar uns nomezinhos também aqui da Raposa, o Emílio? Não, a gente está no planejamento, né? Ainda a gente está em reuniões, terminando de formar a comissão, né? Vendo os jogadores do estado, né? Da região também, que eu trabalhei com muitos jogadores aí da região, né? E a gente está fazendo esse levantamento e está na mão do presidente. Ele já está entrando em contato com alguns nomes, dando preferência à região, né? Para a gente não diminuir custos, já que a competição ela leva quase 5 meses, né? Então a gente não pode dar tiro errado, a gente tem que fazer contratações pontuais, né? Para que o custo e também a questão do erro seja menos, né? Por isso que a gente está começando bastante cedo. Ô Emílio, a gente sabe da dificuldade, né, do futebol caririense, Crato, Juazeiro, Barbalha, essa falta de apoio que você bem sabe, mas o que é que de fato te motivou a aceitar esse desafio e tocar aqui os trabalhos na Raposa? Sempre a gente que está aqui em Fortaleza, região metropolitana, trabalha mais aqui por aqui, a gente sabe que a região do Cariri ela é muito forte, né? O futebol ele é muito forte, é muito competitivo, né? E abre o mercado, né? Se você fizer um bom trabalho na região, você vai ficar com um mercado muito bom, já que também tem os outros estados vizinhos, e uma coisa ela vai ajudar a outra, né? Tanto um bom trabalho sendo feito dentro do mercado, que é esse mercado do Cariri, que é muito bom. Teve alguns momentos que teve em baixa e tudo, mas no momento é de crescimento. Eu vejo que daqui para frente o futebol do Cariri ele vai voltar a ser o que era, né? E a gente teve alguns exemplos que a gente pode citar aqui de treinadores que acabaram tendo destaque no Barbalha. Por exemplo, o próprio Raimundinho, né, que Sim. foi campeão em 2007, o Austin Luiz foi campeão da Fares Lopes, foi vice-campeão cearense, campeão da Série B
de 2018, né, na Série B, 2019 na primeira divisão também teve bom trabalho. O próprio Paulo Chardon, que veio para o Barbalha, ninguém sabia que era um Paulo Chardon, depois do Barbalha acabou também tendo trabalhos mais reconhecidos em outros estados, inclusive na Paraíba. O Barbalha costuma ser um bom trampolim para treinador também, né, Emílio? Pronto, é um investimento que a gente faz, né? No mercado e na própria marca, né? Que o Barbalha, ele é uma equipe que eu já conheço, já joguei contra, e é difícil jogar dentro do estádio do Barbalha, contra o Barbalha, e a gente vai continuar com essa cultura de montar uma equipe forte, uma equipe competitiva que continue com a tradição. E também, através desse trabalho, a gente cresça, né? O nome da gente apareça dentro da região. Você vem com alguém para a comissão técnica? Traz alguém ou o resto da comissão vai ser daqui mesmo? Assim, a gente está trabalhando, eu e o Fidelis, a gente está com o presidente, né, o Lourão. O Lourão, né, que a gente chama de Lourão, você chama ele de seu Zé Ayrton, né, Zé Ayrton. O Gilson, né, e a gente tem alguns nomes aí também da região que a gente já cotou que são profissionais do próprio futebol, né, que pode ajudar. E aí também entra a questão de custo, né, você tem um profissional da cidade, um profissional da região que vai onerar menos o projeto. O Fidel, você fala, é o Gabriel, que é o preparador físico, né? Gabriel. Que a gente até falava aqui, preparador físico, sobrinho muito bom, do Alan. Inteligente. Muito inteligente, muito bom. Sobrinho do Alan que é um dos grandes craques do nosso futebol cearense. Inclusive o Alan, ele está sendo cotado para ir para as linhas comigo, né? Porque é um cara que, além de ser estudioso, ele também tem a experiência, a expertise de ter jogado futebol, ele pode ser uma pessoa que vai contribuir muito com a gente. Ficaria ali como seu auxiliar, mais ou menos, Alan. Exatamente. A gente está com essa ideia, já passou também para o presidente está vendo essas possibilidades. Olha aí, quando eu digo que a gente traz as novidades, olha aí uma novidade chegando aí. Em primeira mão, né? O Alan, um dos grandes craques do nosso futebol, Ceará, Fortaleza, jogou em casa, Guarani, Brasiliense, Botafogo do Rio, que ele saiu de casa para Botafogo do Rio, Santa Cruz, enfim, Botafogo da Paraíba. Né, Tony? Tem um currículo, né? E era um baita de um jogador. E eu lembro bem que o Alan, ao lado do Ronaldo Angelim, Luiz e Emílio, chegaram a ficar entre os 10 melhores zagueiros do futebol brasileiro, naquela vez que o Fortaleza subiu para a Série A. Entre os 10 melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro estavam o Ronaldo Angelim e o Alan. Ronaldo, antes de ir para o Flamengo, fazia dupla de zaga com o Alan. Aliás, jogaram juntos no Icasa, chegaram a jogar juntos no Ceará, jogaram juntos também no Fortaleza, o Ronaldo Angelim e o Alan. Alan é um baita e é uma figuraça, diga-se de passagem, uma grande figura, resenha boa. Já tive em contato com ele, achei um cara muito simples, cara muito correto, né, no que ele falou e tudo. Assim, vamos ver se consegue sair o acerto, né? Porque tudo é questão de acerto, né? Está aguardando isso aí. É verdade, rapaz. E o time, cara? Você gosta de trabalhar muito com jogadores. Aquele time do Maranguape, campeão da Série B, tinha muito jogador jovem. Poderemos ter um Barbalha com um DNA semelhante àquele do Maranguape do ano passado? Muito, muito, né? Inclusive, o Gilson, né, já apresentou uma planilha base para a gente dar uma olhada nos garotos sub-20, né? Fizeram as competições. E em cima dessa seleção aí, nós vamos tirar bastante garoto para ser aproveitado no trabalho. Ô Emílio, a gente falava agora há pouco aqui com o presidente do Guarani, o Zé Ivan, sobre essa possibilidade de trazer gente de fora, de outros estados, mas aí ele citou essa questão do valor da transferência, que pode acabar impedindo, teria que valer muito a pena. No seu caso aí do Barbalha, o que é que você conversou com a gestão sobre isso? Existe a possibilidade de ter um olhar aí para esses outros mercados fora do Ceará? Pelo momento, a gente está avaliando os atletas da região, né? Porque, assim, tudo envolve custo, né? Você, para trazer um jogador de fora, você vai ter que gastar com alimentação, além da alimentação, vai ter estadia, né? Vai ter o dia a dia, e você tendo um jogador da região, ele onera menos, né? Então, no momento, a gente tem uma listagem com esses atletas, vamos fazer o primeiro contato, e alguma contratação tem que ser pontual e de preferência do próprio estado, né? Para não onerar muito o projeto. Quando é que o Emílio Bernardo vem para a região? Quando é que você vai estar por aqui?
Nós estamos trabalhando online, né, todo dia, toda hora, com o presidente, fazemos as nossas reuniões à noite, no final do dia, aí o presidente está com os nomes, está ligando para o pessoal, tá sondando, fazendo as sondagens, e aí a gente até conversou agora no final da tarde, eu, o Gilson, o Gabriel, e amanhã a gente vai ter mais uma reunião com o presidente, e a gente está fechando, eu acredito e quero, até na próxima semana já estar aí em Barbalha. Ou seja, então semana que vem, antes mesmo do carnaval, a sua folia vai ser por aqui mesmo, aqui na região? Vamos trabalhar, né? Trabalhar, porque essa competição ela é muito dura, eu assim, já participei de 6 acessos, né, 4 títulos, trabalhei em 4 títulos, 6 acessos, vou correr atrás do 7º, e esse é bastante competitivo, é muito regional, tem muitos clássicos, então a gente não pode estar pensando em parar, não, a gente tem que continuar e ser bem incisivo no que a gente quer, né? O Barbalha é uma equipe que acabou de estar na primeira divisão, né? E a gente tem um projeto e quer muito, quando a gente fala nisso, é voltar para a primeira divisão, né? E você conhece bem a Série B. O ano passado nós tivemos uma competição complicada. Você espera que 2026 seja mais difícil do que o ano passado? Vai ser muito mais difícil, né? Porque o regional, ele requer muito clássico, né? Muito jogo, vai ser muito mais competitivo, né? Então, a gente tem que estar começando antes, se preparando antes, para errar menos e chegar muito forte na competição. É verdade, a gente espera realmente uma situação bem complicada. Nenhum jogadorzinho pode citar, o Emílio? Não, porque tá tudo com o presidente, ele tá ligando, a gente ainda tá nessa questão de ver valores, ligar para os nomes e tal, mas a maioria no momento que está sendo contactado são os jogadores da região. E não vem nenhum do Maranguape campeão, não, do ano passado? Pode ser que o Maranguape agora ninguém pode falar porque o pessoal tá imbuído aí em salvar o time e deixar na primeira divisão. Quem sabe depois, se tiver alguma contratação pontual, pode ser do Maranguape, não sei. É porque tem alguém, né? Ficou no ar aí, né? E outra, tem jogador que, por exemplo, foi campeão ano passado, mas que não tá no Maranguape, pode estar noutra equipe. E tá no radarzinho lá do Emílio. Não também. Necessariamente tá jogando agora no Maranguape, nesse momento. Tô dizendo do elenco campeão do ano passado. Tem uma galerinha aí que de repente. Não sei, como eu falei, tá tudo com o presidente. Se ele tiver fechado, ele não passou pra gente ainda. Amanhã ele deve dizer alguma coisa. Primeiro, então. Emílio, obrigado aí pela presença aqui com a gente. Sempre um prazer estar falando contigo. Estamos na torcida também pelo Barbalha, para que o Barbalha faça uma competição forte, competitiva, volte a trazer alegria para o seu torcedor e que seja outro time forte na competição. Eu sempre defendo o fortalecimento do nosso futebol, também pelo interior. Eu acho que o Cariri já fez muito bonito no passado, não tão distante, e a gente espera que possamos ter aí equipes fortes também este ano. Obrigado pela atenção, Deus continue abençoando aí você, e bom trabalho. E quando você estiver por aqui, vamos voltar a conversar bastante, tá bom, Emílio? Amém. Obrigado, Tony. Obrigado pela oportunidade e dizer que a gente vai continuar trabalhando para fazer um Barbalha forte e, se Deus quiser, voltar para mais um programa com acesso da Raposa. Primeiro, então, meu irmão, vou cobrar essa entrevista. Essa entrevista vai ser cobrada aqui, com certeza, viu? Um abraço para ele. Barbalha, que foi a equipe que mais participou de primeiras divisões nos últimos anos, era aqui da região do Cariri, se você for pegar, né, no contexto. De 2019 para cá. Exatamente. Esse então, Barbalha, eu vou dizer. O torcedor estava acostumado, né, Tony, a ver o Barbalha ali jogando com as grandes equipes, Ceará, Fortaleza, jogando inclusive na Arena Romeirão. Enfim, boa sorte para Raposa. E eu tô confiante nesse campeonato, viu? Pelo que falou o Zé Ivan, pelo que a gente já ouviu do Barbalha, dá pra notar aí que vamos ter um campeonato bem competitivo. O Icasa aí, todo mundo esperando com cacau no bolso, o Crato aí fazendo certo mistério, o Cariri trabalhando também com o Marcelão, vamos torcer muito para que dê certo. Obrigado aí pro Emílio Bernardo, muito obrigado mesmo, Emílio Bernardo, que semana que vem, já está dizendo aí, deverá estar chegando aqui à região do Cariri. Nosso muito obrigado ao técnico do Barbalha, Emílio Bernardo. Bom, vamos daqui a pouquinho falar sobre o Icasa, daqui a pouquinho, tá bom, moçada? Vamos repercutir aqui sobre as entrevistas do Emerson Maranhão, porque a gente recebeu muita mensagem, inclusive conversei com o filho do Arthur Boim.
Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa história, tá bom? Aqui no replay. E aí muita gente falando, pai, e essa história? Eu vi aqui, mas ouvi rápido, não sei o quê. E enfim, a gente vai trazer essa situação. Vamos comentar aqui com o nosso querido Aloysio Vilar e quero sua opinião. Você que está no Instagram, vem pro YouTube. Olha o Mima aqui, rapaz, um abraço pro Mima, ex-jogador do Guarani, passou também pelo Cariri. Grande Mima, lá de Vicência. Tive Vicência e não vi o Mima, rapaz. Fui rápido também lá em Vicência. Grande Mima, um abraço pra você, meu querido. O Gildivan também tá por aqui. O Sérgio Bezerra, o Cosme Alves. Essa galera toda que tá aqui no Instagram, vem pro YouTube. O Davi também aqui, o Adailton. Tá bom? Cícero Melo, deixando boa noite. Júnior Mota, Cícero Melo, enfim. O John, J. Queiroz, cadê aqui? O Jacqueline Maicon. Meu irmão é artista. Viu, galera aqui? Esporte União Notícias, Ítalo, Lindenberg. Galera, vem para o YouTube, tá bom? Vem pro YouTube, que aqui no YouTube dá pra gente poder repercutir melhor as coisas, tá? Daqui a pouquinho vamos trazer trechos de falas do Emerson Maranhão, do André Turato aqui no replay e que estão repercutindo ainda muito, hein? Daqui a pouquinho, se liga. Deixa eu dizer aqui que o Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você. E sexta-feira teremos inauguração do novo Diniz, aqui em Juazeiro do Norte, ali na Vila Três Marias. Quem tá indo ali para o Horto, ali pro fora, pela Estrada Nova, né, como o pessoal chama aqui, a Estrada Nova ali pelo asfalto, você vai olhar logo da direita e vai ver o novo prédio grande, bonito, do Diniz Supermercado, e vai atender aí uma outra parcela da região do Cariri, não apenas juazeirense, para o pessoal que vai para Caririaçu, a galera de Caririaçu vai ter ali. O pessoal tá indo para Aurora por dentro, passa pelo Diniz Supermercado, tá indo lá para Grangeiro por dentro, passa no Diniz Supermercado, tá certo? E aquela região, então, vai ter o Diniz. Então, Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você, Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha, e agora em Juazeiro também, ali na Vila Três Marias. Será sexta-feira, a inauguração do novo Diniz Supermercados. Um abraço pro Célio, turma boa que tá sempre com a gente, tá? Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome Icanet. A internet do Replay no Romeirão é Icanet. A internet do Replay no Inaldão também é Icanet. Icanet! Seja você também cliente, segue no Instagram Icanet. Adail, tem notícia do Azulão da Princesa? Daqui a pouquinho, vem pro YouTube, vamos já falar do Azulão da Princesa também aqui, tá? Bruno Jones, Pedro Tavares, Demontier, chega pro YouTube, pessoal, Replay com Tony Souza. Deixa eu falar para você também aqui do Espaço de Dança Aline Silva. Já voltaram as aulas do Espaço de Dança Aline Silva, em breve também trazendo mais novidades para você. Segue no Instagram, fique por dentro de tudo que o Espaço de Dança Aline Silva tem para lhe oferecer. Mantenha sua forma dançando no Espaço de Dança Aline Silva. Fica lá na cidade do Crato. Abraçar a Aline. Meu amigo Leandro também é monitor lá é professor lá. Mas saudade do Leandro, cara. Gente boa. Ainda não encontrei ele. Bati um papo. E é porque você tá morando no Crato, mora no Crato lá. Pois o Leandro, já bati um papo com ele hoje, grande conversamos Leandro aqui. Santos. Grande Leandro Santos, um abraço pro Leandro, pra Aline, fazem um trabalho. O Leandro é polivalente, é narrador, é repórter, comentarista e também é professor de dança. O cara é formidável. Grande Leandro, um abraço, meu querido. Deixa eu falar pra você, segue no Instagram o Espaço de Dança Aline Silva, tá? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, são mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, fica no Ceasa de Barbalha, ali no Galpão 2, tá ok? Segue também no Instagram, tem sempre dicas, a gente tá sempre colocando dicas da Perboni Brasil no Instagram do Replay também, tá? Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil você encontra em Salviano Embalagens, tem tudo em embalagens para você, hambúrguer para pizza, para fruta, sacola. Eu vim saber que tinha sacola Boca de Palhaço e Salviano Embalagem, não sabia que existia. Todo tipo de sacola, o que você imaginar. Pensou em embalagem? Pronto, pois lá tem em Salviano Embalagens, tá? Fica ali na rua Mauro Sampaio, 4500, bairro Lagoa Seca, bem pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Segue no Instagram, fez 1 ano de atividade aqui na região do Cariri em novembro e sempre com ótimos preços, porque Salviano Embalagens é distribuidora, é indústria e pode oferecer o melhor preço para você. Salviano
Embalagens, tá ok? Deixa eu falar também aqui para você que está sempre acompanhando aqui o replay de Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos híbridos com Edilan Máquinas. Se quer costureira, quer fazer a manutenção da sua máquina de costura, procura Edilan Máquinas, segue lá no Instagram. Um abraço para Edilan, um abraço para dona Jaqueline, turma boa lá de Edilan Máquinas, tá? Deixa eu falar também da L-Fit Academia. Hoje eu estava malhando lá, você vai lá no Instagram, você vai encontrar no meu story do replay lá, encontrei, sabe quem? A Thaís Ferrer, uma das craques do nosso futebol feminino aqui do estado do Ceará, campeã ano passado com a Vai Kinderman. E aí que eu tô olhando, quem tá malhando lá? A Thaís Ferrer, rapaz, estava lá malhando. E olha, lá tem a Thaís Ferrer. Encontrei também o Wesley Durango, volante, jogou no Icasa há muito tempo, no Barbalha, também passou pelo Guarani, um cracaço do nosso futebol também. Hoje ele é educador físico, tá lá também, faz atendimentos lá também com o pessoal, como personal trainer. O nosso querido Wesley, depois eu vou fazer um vídeo com o Wesley lá no L-Fit Academia. Então quer manter o ritmo? Eu tô voltando devagarinho, tô conseguindo manter, rapaz. 4 semanas já. Menino. Eu não fui todos os dias, porque esse fim de semana eu não consegui, mas eu tô indo às vezes no sábado e no domingo. Tô conseguindo compensar, manter. né? Cara, e você se sente bem, velho. Eu Tô precisando. Tem que fazer, cara. E olha, eu soube que é um projeto da L-Fit Academia abrir filial em Juazeiro e no Crato. Pronto, quando abrir no Crato, conte comigo. Pronto, você vai só correndo, fazendo seus cardios ali no seminário. Ali na encosta. Pronto, quando a L-Fit chegar, o Aloysio vai pra L-Fit lá no Crato, aguarda. Por enquanto tá só em Barbalha ali, tá bom? Na Avenida Costa Cavalcante, no conjunto Nossa Senhora de Fátima, ali pertinho do canal. Local bem centralizado ali em Barbalha. Fica na divisa entre o Conjunto Nossa Senhora de Fátima e o centro da cidade. Muito bacana. Abraçar a galera lá da L-Fit Academia, viu? Aproveita lá, vai no Instagram e você pode seguir e seja também você, tá bom? Uma pessoa a frequentar a L-Fit Academia. Deixa eu ver aqui, rapaz. O Declan Maicon deixou aqui a palminha dele. Cadê aqui, rapaz? Muito disse, me disse, cuida. Tá dizendo aqui o Pedro Jossério. Felipe Alves, Aguinaldo, cadê aqui? O Nilson Lima, Marcos Anderson, Kaique Henrique, Dedé Souza, Dicinho Moraes. Pessoal, vem pro YouTube, tá? Aguinaldinho, rapaz. Aguinaldinho Chofé. Não é qualquer um, não. Galera, deixa eu dizer aqui uma coisa. Falar primeiro do Cariri, que pediram aqui pra gente falar do Cariri. O Cariri realizou um jogo ontem com o pessoal do Sub-20. Né? Há uma parceria entre o Cariri e o Campo Grande, e foi esse pessoal do Sub-20. E venceram ontem 1-0 a equipe do Tarrafas, o selecionado de Tarrafas. Lá o diretor de esporte, não sei se você sabe, Luiz, você estava em Fortaleza, o Márcio Tarrafas, ex-jogador Márcio Tarrafas. Sim. Inclusive abraçar o Márcio Tarrafas, que teve o bebê, a esposa dele teve bebê esses dias, tá bom? Abraçar o nosso querido Márcio Tarrafas. E o gol do Cariri foi do Luquinha. O Márcio Alain tá querendo manter uma base de jogadores de categoria sub-20, além de atletas pontuais, mais experientes, que ele vai colocar lá no time do Cariri. E pelo que parece, Aloysio, o Cariri este ano não tem como objetivo subir. O negócio é se manter e descobrir talentos. É um caminho, né? A gente falava até agora há pouco aqui com o Zé Ivan sobre o Retrô, que é um time que não tem torcida, assim como o Cariri é um time jovem, e aí pode buscar outros caminhos, lucrar de outras formas e trazer para nossa região novos valores. Isso é muito interessante, é um trabalho que eu percebo que está em falta na nossa região, apesar lá do trabalho feito pelo Campo Grande, né? Enfim, mas eu não vejo ainda com muita força esse trabalho com a base. Então pode ser um caminho bacana aí pro Cariri, né? Descobrir novos talentos e ceder aí pro nosso futebol, né, Tony? O Campo Grande, que já é parceiro do Cariri, então, por exemplo, o Cariri jogou o Sub-17, a Copa Cariri Aloysio Gregório, com jogadores que fazem parte do Campo Grande, acabaram colocando alguns outros atletas, e o Cariri fez um trabalho muito legal na coordenação do Márcio Alain. Quem estava como técnico era o Gil Cabral e o Márcio Alain como coordenador. No time profissional, o Márcio Alain será o técnico, mas ele está analisando, observando alguns atletas
mas já deve ficar. Por exemplo, esse Luquinha que fez o gol deve ficar. Eu conversei com o Marcelan, disse que gostou muito da movimentação do time, então espera ter bons momentos aí para revelar atletas, não é tem o esse foco. peso, né, de Casa, de Guarani, Crato, Barbalha, né? Então dá para trabalhar com mais calma. A gente né? viu que muitos torcedores já estão criando aqueles torcedores, pessoal que trabalha ali no grupo Sim, da Anjos da Guarda começou a vestir a camisa. A gente bota postagem do Cariri, muita gente acaba comentando, e então a gente vê que o Cariri está, como é que eu posso dizer? Está formulando sua torcida, está construindo essa identidade. Dá pra ir com calma, né, Tony? Dá para ir com calma. E eu acho que vai ter um apoio, sabe grande de onde, Aloysio? De Missão Velha. Olha O aí. time vai treinar em Missão Velha, lá no Campo Dantão. E a informação que eu tive é que logo, não lembro a data, o Marcelo até me falou, mas já está certo a parceria entre o Cariri e a Prefeitura de Missão Velha. Então o Dantão será a casa do Cariri. Ou seja, com certeza muitos missão-velhenses podem abraçar aí essa torcida pro Cariri na Série B, né? Com certeza, até porque Juazeiro já tem Casa Guarani há muito tempo, times muito tradicionais, então é um caminho que o Cariri vai buscar e a gente torce não só que venha a torcida, mas que valores ali daquela cidade possam ser revelados através do Cariri, né? É uma oportunidade batendo na porta do jovem que tá por lá, de repente tem o sonho de ser jogador de futebol, o Cariri vai estar por lá mais próximo, isso vai facilitar, né, Tony, também a descobrir esses jogadores. É verdade. Cara, você é do Crato, você mora no Crato, cratense, criado. Acompanhou muito a Zona da Princesa nas antigas. Eu comecei, na verdade, em rádio, cobrindo o Crato. Pois é, rapaz. E o Crato não anunciou ninguém. Eu tive a informação nos bastidores que já há um acerto com o Pedro Manta, que o Pedro Manta, inclusive, já estava auxiliando na contratação. O Pedro estava negociando com o time de Alagoas, acabou não acertando. Tinha uma situação em Pernambuco, acabou que não vingou. E aí a diretoria do Crato está muito cautelosa, porque quer ter a certeza das finanças, mas está segurando essa situação. Você que está lá no Crato, já ouviu alguma coisa que está realmente certo com o Pedro Manta, lá no Asilão da Princesa? Rapaz, ainda não, viu, Tony? Até porque eu comecei a acompanhar de novo agora, né? Os nossos clubes, estava lá em Fortaleza. Ainda tá se atualizando, se ajeitando. Aterrizando aqui no Cariri, né? Mas assim, a minha torcida é claro que o Crato possa vir forte para essa competição. A gente quer ver de novo o Crato disputando uma Série A de Campeonato Cearense, voltar aos bons momentos para fortalecer o futebol da cidade do Crato, da nossa região do Cariri, mas de fato, dos clubes aqui da região, Tony, é o mais calado, é o que tá mais cauteloso de fato. Será que é cautela ou será que não tem nada ainda, né? Tem essa parte. Né? Mas o Aníbal, quem conhece o Aníbal, que para mim foi uma grata surpresa no futebol profissional, eu não acredito que o Aníbal esteja parado num momento desse. Ele nos bastidores se mexe, montou uma equipe muito boa, do Sub-17, da Copa Cariri Aloysio Gregório, fez um trabalho bacana, não por acaso foi campeão, o time do Crato. O Crato que há muito tempo, inclusive, não trabalhava com base, né? Exatamente. Rapaz, era uma precariedade danada. E o Aníbal chegou, tanto trabalhou com base, como criou um time feminino, trabalhou com futsal, enfim, para mim uma grata surpresa o Aníbal Dantas Júnior à frente do Crato Sport Clube. Trabalho que muitas vezes não é reconhecido, né, Tony? Porque o pessoal só vê, o time tava na Série B, subiu pra Série A, pronto, acabou. Mas e o feminino? E as outras modalidades, né? E o trabalho com a base? Isso ninguém enxerga, né? E tá com a escolinha agora, né? E tá com a escolinha agora, né? Pra trabalhar com a garotada também, pensando nisso. Eu acho muito bacana esse trabalho que vem sendo realizado lá pelo Aníbal. Lógico que ele tem um grupo ali também, o próprio Wendel, tem que enaltecer o Paulo Zagaia, administrador do Mirandão. Pessoal que acima de tudo gosta do Crato. Pois é, e os caras fazem um esforço danado, você vê ali o Maurício Costa, o Bar, né, cara? Grande Bar, um abraço pra ele. Vamos dar moral pro Bar também, a questão do gramado lá, que melhorou muito, então tem essa situação que acaba também ajudando. E é esse trabalho que vai trazer credibilidade para o trabalho desse time aí, né, Tony, que você citou, para que os patrocinadores possam chegar e apoiar o Crato, assim como o poder público, enfim, tem que ter esse trabalho também. Agora eu espero que o Crato consiga a liberação maior da arquibancada, né, porque eu ouvi dizer que só estava liberada a arquibancada no Mirandão para 700 torcedores só. Era uma coisa... Rapaz, e a energia? Disse que vai ligar agora. Eu conversei com o Paulo Zagaia, e ele disse que o secretário de Infraestrutura, semana passada, o pessoal da
da federação esteve lá e ele me disse que o secretário de estrutura foi lá para fazer essa manutenção do Mirandão, mais que da na hora, energia, né? Porque tá mais que na hora, né, de ter essa questão Pois da é, energia. Não dá para conceber mais, jogo 3 horas da tarde, isso afasta o torcedor, fazer um jogo no sábado, no domingo, nesses horários não dá, né, Tony? E assim, meio de semana, às vezes... Meio de semana, meu Deus do céu. Eu já fui para jogos no meio de semana no Mirandão, cara, com um público tão bom, velho. E aí, não ter a energia, você acaba atrapalhando também. Jogos à noite é incrível, né? Aqui pra nossa região tá muito em falta isso. Eu acho que seria uma boa, realmente. O Jocélio, a antiga Portuguesa do Crato, faz tempo, a Portuguesa que chegaram a tentar, rapaz, trazer de volta a Portuguesa, mas parece que tá com um monte de débito ainda aí. Mais de 30 mil reais de débito. Pelo que eu vi na época, nem eram essas coisas, viu, Tony? Era não, mas acho que com o tempo vai passando, às vezes vai aumentando. Não sei também se tem que pagar alguma taxa por ter passado tanto tempo parado, às vezes tem isso também. O pessoal tentou voltar ali em 2017 para 2018, aí depois esfriou, veio a pandemia também. Eu achava bonita a camisa da Portuguesa, cara, achava bonito. Portuguesa do Crato. Tem gente que até hoje lembra com saudade da Portuguesa, né? Pois é, rapaz, eu também. Eu não peguei essa época não, Doni, mas eu lembro que eu conheço muita gente. Eu lembro de um jogo do Flamengo, que o Flamengo veio, ganhou de 3-0. O Flamengo de verdade, não era de mentiria não, viu lá. E um jogo, pois é, cara, um jogo bom, sim, sabe? Uma equipe também bacana. O Felisberto da Fonseca era o técnico da época. Foi muito legal, assim. E você via aquela movimentação. E depois, eu acho que depois que o Crato Esporte Clube veio, que houve a fundação ali em 97, eu vi que a galera deu uma esfriada na Portuguesa. A galera viu com a empolgação maior para cima do Crato. Eu até cheguei a falar da Portuguesa lá em Fortaleza. Muita gente sequer sabia que existiu esse time no Crato. Não, pois vamos aqui no Google, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Portuguesa jogou com o Flamengo, participou de campeonato cearense, foi um clube profissional. Até hoje muita gente fala com carinho da Portuguesa, queria que ela voltasse. E é interessante que a gente fale mais sobre ela. E também pessoal da Portuguesa, né? Vamos lá, né? O Mardônio, rapaz. Eu acho que até hoje o telefone Mardônio no meu celular é salvo Mardônio Portuguesa. Por conta da identificação dele com a Portuguesa do Crato. Vamos ver aí, tomara que dê certo. Flávio Silva, boa noite, Tony, ótimo programa. Valeu, Flávio, um abraço, meu querido Caba Bom. Cadê aqui? Não, cadê aqui? Aquele Mirandão com arquibancada completa fica muito bonito. Seria mesmo. E aí eu entro num detalhe interessante. Porque o Mirandão só tem um lance de arquibancada, né? Um lado, só o lado da sombra. Só a metade, pronto, o lado da sombra da arquibancada. E eu lembro que, assim, as coisas não são tão simples. Porque eu lembro que o prefeito Samuel Araripe disse, quando o Crato subir, eu faço outro lance de arquibancada. Meu amigo, olhe, para fazer outro lance de arquibancada é complicado. Não fez, né? E a gente vê as dificuldades que temos enfrentados nos estádios do interior. Por exemplo, o Crato mesmo, o Zé Ailton tentou, falou ainda no projeto de buscar emenda parlamentar, tinha emenda, se não me engano, o Fernando Santana falou que conseguiria emenda, mas estava faltando projeto, enfim, o Crato não conseguiu fazer essa reforma no Mirandão, que já é esperada há muito tempo. No Inaldão, do mesmo jeito, acho que o governador Camilo Santana, quando era governador ainda, falou em conseguir uma verba para fazer uma reforma no Inaldão. O Inaldão está do mesmo jeito. Então, há dificuldades, os municípios têm dificuldades financeiras, e aí a gente sempre vê que a federação, ela libera a utilização dos estádios quando tem um mínimo de condição, de estrutura ali, de organização para poder ter os jogos. E repercutiu muito, não sei se você viu, Aloysio, que o Ferroviário fez um vídeo lá no Abelhão, mostrou lá, questionou a falta de condição e tal. Mas eu estava pensando aqui, cara, se for botar em condições ideais para jogo, nós só temos 4 estádios no Ceará. Castelão, PV, Romeirão, que nem está terminado ainda, mas na parte de jogo, vestiário e tudo, tá tranquilo, e o Domingão em Horizonte. Se for olhar os outros estádios do interior do Ceará, todos vão ter limitações na questão estrutural.
Ou eu tô Exatamente. errado? Tá certíssimo. Há anos que a gente não vê uma reforma em nenhum desses estados que você citou, né, Tony? Naldão, Mirandão. E não é responsabilidade do clube, são das gestões, né, das prefeituras. Do poder público. É o máximo que tem uma pintura, um ajuste aqui, outro acolá. Mas, por exemplo, essa questão aí da energia no Mirandão, há quantos anos, meu amigo? Roubaram a fiação e ficou por isso mesmo, né? Infelizmente, o interesse pelo futebol aqui na nossa região é mínimo. E enquanto ainda a gente for nesses modelos de gestões que estamos acompanhando aí nos últimos anos, né? A coisa vai só piorar, né, Tony? E um descaso danado. E se for para fazer uma grande reforma, a gente vê que os municípios não têm dinheiro para isso. Precisa de verba que venha do Estado ou da União. Tanto é complicado que, se fosse simples assim, o próprio Ferroviário, que reclamou do Abelhão, estaria jogando no estádio dele, que é o Elzi Cabral. Que tá ruim também. Pois é, eu já fui para jogos do Elzi Cabral, num passado não tão distante, e tinha infiltração no vestiário, tinha problemas também. E aí a federação acabou validando pela questão mínima de dar condição de pelo menos ser utilizado. Então há problemas também. Eu acho que assim, o Ferroviário trouxe um tema importante, no momento errado, porque eu acho que era para ter trazido isso aí lá atrás. O ano passado ainda ter levantado esse tema. O que me surpreendeu, inclusive negativamente, foi o estado do gramado do Abelhão, porque fizeram um trabalho antes do campeonato para melhorar, mas parece que não esperaram o tempo hábil. Você vê que se o gramado não está igual, está pior do que o do ano passado. Então o gramado ficou realmente muito ruim. Mas as instalações do vestiário e tudo mais, é o mínimo de conforto possível, é o mínimo mesmo, é dar condição para receber o clube e para o pessoal poder movimentar os estádios do interior. As gestões não têm dinheiro, e se fosse simples assim, o Elzi Cabral estava sendo utilizado pelo Ferroviário, e não está. Então assim, eu acho que pareceu assim, a intenção do Ferroviário foi boa, em botar aquela nota, mas pareceu que começou a jogar tudo para cima do Abelhão. E a realidade do Abelhão é a realidade... Como se fosse só ele. E não é. É uma realidade do interior do estado, dos Nordeste, estados. a gente pode até ampliar. Porque se você for em outros estados também, do Nordeste brasileiro, em municípios principalmente pequenos... nos interiores, né? Nos interiores, há também essas dificuldades. Então, os municípios têm condição? Não têm condição de uma grande reforma. Então, acho que é um tema bom para se debater. Mas se fosse simples, Ferrão, o teu Elzi Cabral estava bem. Você não estava jogando no Castelão nem no PV, não. Estava jogando no Elzi Cabral, sem ter despesa de aluguel, tendo uma renda boa, porque a torcida do Ferroviário vai bem para lá. Então, acho que é um tema bom para se debater, mas debater com o pé no chão, porque as coisas não são tão simples assim. Segundo comentários dos visitantes da federação, Inaldão está melhor do que esses campos, está dizendo aqui o Gilson. O pessoal fala do gramado do Inaldão, mas o capinzinho de burro para aguentar a pancada, viu, né? Aquele Inaldão, como já salvou o futebol do Cariri. Quem não lembra, na época da reforma do Romeirão, onde era que os clubes jogavam? Né? O Icasa, o Guarani. O Crato jogou Série D do Brasileiro no Inaldão. Sim. Né? Porque o Mirandão estava sem condição. Então, tem muito isso também. Eu acho que a gente tem que ver no macro. Não é tão simples assim. Os clubes não têm a gestão dos estádios, né? E as gestões municipais não têm dinheiro para fazer uma grande reforma. Então acabam fazendo paliativos, que nem sempre é o ideal, mas são paliativos para dar condição de jogo. Eu lembro até que nossa querida Rayana Lucas foi até mal compreendida em alguns momentos por fazer críticas ao Mirandão por conta desses paliativos, né? Porque ela acha que o pessoal às vezes faz ali para ter jogo do Campeonato Cearense, depois esquece o estádio. Né? Eu entendi até a observação da Rayana. Mas é necessário, sim, termos boas reformas nos estádios. O que não dá também é para botar todo mundo para jogar nesses 4 estádios. Né? Não dá não. Sai daqui, meu amigo. E principalmente nessa situação que vive o Romeirão, né? A Arena Romeirão. Agora, pelo que eu tô observando, tá um pouco mais fácil, um pouco mais simples para os nossos clubes, mas até 2025 a realidade era outra. Era outra. Agora, e também com a não conversa... dá todos os times do Cariri jogando ao mesmo tempo no mesmo estádio. Né? E agora sim, o governador já nessa conversa alinhou, o pessoal vai poder utilizar o Romeirão, mas também tem um detalhe, se todos os jogos forem no Romeirão, daqui a pouco vão reclamar que o gramado já está se desgastado, etc. Tem essas coisinhas também. Vamos torcer para que a coisa
aconteça e aconteça bem. O Francisco Educador, Francisco, vem pro YouTube, que aí a gente pode conversar melhor. Ele diz, boa noite, como está o Icasa? A Série B vai ser boa? Vai ser boa? Eu espero que seja sim, um baita competição com os nossos clubes se movimentando. Muita gente perguntando, Tony, o Icasa já recebeu o dinheiro da CBF? O Icasa já está pagando os valores da CBF? O que é que eu consegui apurar, meu querido Aloysio? Sim. Amigas e amigos aqui do Replay. Relembrar os bons tempos de verão. Pronto. Pois é, o que é que eu consegui apurar? É que o Icasa está tentando a liberação na justiça, chegou a tentar isso ano passado, houve um indeferimento por parte da juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Sim. que o Icasa tentou um valor X, e aí ela não liberou ainda. Está tentando a liberação de um valor, o Icasa, até porque está querendo dinheiro para a questão do campeonato. E dia 20, havia uma expectativa de já iniciar o pagamento de ações trabalhistas que estão atreladas a essa indenização da CBF. Isso, a informação que eu tive hoje, é que esses pagamentos não ocorreram ainda, porque a juíza pediu um recálculo, né, dos valores atualizados, né, porque tem a questão de correção monetária, Sim. etc, etc. Então ela pediu um recálculo para poder começar esses pagamentos. Foi o que eu tive informação quanto a hoje, mas o dinheiro já está na conta judicial, né, a CBF já depositou todo o valor referente a isso. Então, vamos ter que esperar um pouco mais sobre essa situação. O Icasa está parado? Não está. Né, o Pedro Edson foi contratado, executivo de futebol, Raimundo Wagner, técnico, também já contratados, e estão trabalhando, buscando a questão de reforçar a equipe dentro da realidade atual, né, mas o Icasa muito na esperança de poder contar com o dinheiro para poder investir um pouco mais nas contratações, na montagem do elenco. O torcedor está na expectativa, porque, vamos aqui, Aloysio, se já era pressão sem ter dinheiro, imagine a pressão com o torcedor sabendo que a qualquer momento vai entrar um cacauzinho bom nas contas. Eu acho que o torcedor de casa hoje está naquela de não querer outra coisa que não seja o acesso, hein, Aloysio? Não, isso com certeza. Agora, a pergunta que com certeza o torcedor mais faz nesse momento é: quanto vai sobrar para o Icasa? Muito se fala de 80 e tantos milhões, mas a gente sabe que não é isso. Tem a porcentagem dos advogados, tem as ações trabalhistas, então vai sobrar bem menos para o Icasa, né? Mas o que a gente espera é esse tive a informação. Suficiente, né, Tony? Eu tive a informação e eu não sou baú. Eu não sou baú. Vá, arrocha. Eu tive a informação, uma pessoa ali me disse que sobraria em torno de 15 a 20 milhões. Bom. Me disseram isso. Se vai acontecer ou não, mas uma fonte me disse que sobraria de 15 a 20 milhões. Já vi gente dizer que não vai sobrar nada, que tem muita coisa, que tem muita dívida, peripepê. Bom, de concreto a gente vai ter que aguardar um pouco mais. Eu acho sobre isso tudo não. Estou apurando umas situações que eu só vou trazer aqui quando eu tiver certeza. Mas há quem diga nos bastidores, apesar de muita gente já estar dizendo que não sobra nada, que é coisa demais, enfim. Gente, mas vamos aqui. Vamos colocar só os 75 milhões. Não, nada é muito forte também. Dinheiro, né? cara. É demais, homem. É muito dinheiro, homem. Não é possível que vão gastar 70... que o Icasa hoje deva 75 milhões de reais. Não dá para acreditar. Não. E tem muita ação, né, Tony? Pelo menos na época que eu acompanhava diariamente o Icasa, que dava para você renegociar. Algumas não, já foi julgada a revelia, não tem mais o que fazer. Mas outras... tem como você sentar e conversar. Agora a questão é, o pessoal sabendo que o Icasa tem dinheiro vai dizer, não, quero tanto, quero que tá aí. Mas né? aí tem uma coisa, tem muita coisa aqui para negociar, que às vezes não foi transitado e julgado, não chegou à última instância. Tem muita coisa que com certeza dá para negociar. Que às vezes o cara diz, rapaz, vai demorar mais, vai advogado, vai, enfim. Exigir mais custos ainda, né? Para outra parte. Rapaz, vamos resolver logo esse negócio aqui. Tem gente que aceitam. Mas eu não consigo acreditar, na minha cabeça, eu não consigo conceber que... eu não estou nem colocando aquele valorzinho a mais que é para os advogados. 75 milhões, eu não consigo conceber, na minha cabeça, que mesmo com a porcentagem dos 30% dos advogados, todo o débito em casa não sobre nada.
Ah, vai ficar 1 milhão. Eu não consigo compreender, na minha cabeça, eu não consigo digerir isso. Mas, é o que eu estou dizendo, a informação que eu recebi é que pode sobrar de 15 a 20 milhões. Tomara. Eu acho que se esse é assim, rapaz, não sobra nada, mas está dívida zero, já seria um alívio Já é alguma grande. coisa, né? Que aí você podia ter certidão positiva, podia receber dinheiro que se classificasse para a Copa do Brasil, enfim. Mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que vai sobrar um cacauzinho bom. Tomara, pelo menos é o que eu desejo. Vamos ver se isso vai se confirmar. Vamos aguardar, tá? O Arthurzinho também está por aqui. Zé Grilo está por aqui também, mandar um abraço. A Portuguesa revelou o maior ídolo do Crato, Franzé McLaren. Pense num cara humilde. É ele mesmo que está dizendo isso, o maior ídolo do Crato. Ele Modesto, né? já passou aqui com a gente. Ele disse, quem é o maior ídolo do Crato? Ele disse, só eu. Acaba bom. Franzé, um abraço, meu querido. Gente boa demais. Está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, rapaz. Tem que ter a ajuda do governador. Já o governador já disse que vai dar uma ajuda pra galera aí, né? Cara, a gente tem o privilégio de ter uma arena como esta aqui em Juazeiro. Laura Pereira, o Verdão vai atropelar esse ano pra cima, Verdão. Tá dizendo aqui a Laura. Cadê aqui? Toma que Celso, acho que tomara, né? Que Celso não faça, que os outros caras fizeram do Verdão, porque é muita covardia com os torcedores, a torcida em casa só quer voltar a sorrir, diz aqui a Laura. Não acredito que seja pouco que sobre, posso dizer a verdade. Não vou divulgar o valor, isso sim eu acredito. Valeu, Pedro. Diga não, deixa pra lá. Dá um jeitinho aqui na estrutura do Verdão, diz aqui a Laura. O Celso já deixou claro, entrevista inclusive a gente aqui no Replay, que quer organizar a questão da estrutura do CT Praxeirão. Vamos pra cima. Tony Souza, tu recebe valor X, tu vai dizer nunca dá a vida. Aí, eu tô fora. Aí. Ah, rapaz, meu amigo, tem tanta gente querendo isso aqui. É insalubridade, né? Teve um cara que disse, rapaz, tu já falou tanto nisso aí, não tem nem 1% em pra tu, não. Isso, meu amigo, tem tanta gente querendo. Pelas dores de cabeça não, que você mano, já passou. Eu só quero que casa receba. Não precisa nem eu receber, não. Só quero que casa receba. Não, deixa eu fora dessa fila. Dá não, a fila tá grande. Será só no processão em casa também? Não, tem não. Tanta gente, menino, nessa fila. Rapaz, a fila é grande, viu? Rapaz, e falando em fila, como repercutiu também ontem, a gente colocou uma postagem de Júnior Xuxa, um papo que eu tive com o Júnior Xuxa, acho que em 2021, sobre aquele jogo em casa 6, Paysandu 2. Rapaz, tanto tem muita mensagem da postagem, como a galera mandando mensagem do PV. Que jogo emblemático, torcedor. Tem um carinho, uma saudade grande. Depois você vai lá no Instagram e pode comprovar lá, tá bom, galera? Dá uma curtida aqui, pessoal que tá no YouTube, dá uma curtida e se inscreve no canal no YouTube se você não é inscrito ainda. Vem para o Instagram, galera tá aqui. Nilcinho Paraíba, Nilcinho tava na bronca, rapaz, com o texto lá, a nota lá do Ferroviário. Nilcinho, um abraço, torcedor do Quixadá, Nilcinho. Nilcinho não é tão simples, não. Ferroviário quer ser time grande, diz aí o Nilcinho. Mas, Nilcinho, faça isso não. O Ferroviário já foi a terceira potência, né? Do futebol cearense. Tem uma história bonita, campeão, mas eu acho que assim, o Ferroviário falou num tema bom, mas eu acho que não soube precisar o tempo. Parece que colocou a culpa toda no Abelhão. Não é bem assim. Se fosse simples, Nilcinho, o Elzi Cabral tava um brinco, que é do Ferroviário, e o Abelhão nem é do Quixadá, né? É da prefeitura. Mas é um tema que precisa ser debatido sim, essa questão dos estádios. Agora, Nilcinho, diga a galera aí que o gramado tem desculpa não pode estar daquele jeito não, viu? O gramado era para estar melhor. Maurício Costa vou mandar o bar lá para poder ajeitar, porque os caras fizeram um trabalho bacana, rapaz, no gramado, então deu a impressão que o gramado ia estar legal, o gramado ficou muito ruim, e eu assisti Ferroviário e Quixadá, e o time do Quixadá é um time técnico. O time do Quixadá sentiu falta de um gramado melhor. Né? Você ter jogadores ali, o próprio Davi, o Juninho Quixadá, né? O Conrado, só para citar alguns nomes, Léo Ceará, uma galera técnica. Quando você tem um campo ruim, você atrapalha o próprio time. Eu fiquei surpreso negativamente com o estado do gramado. Sobre a questão do vestiário, eu não vi, sinceramente, nada que fosse a coisa. Não vi. É a realidade dos estádios. É a realidade dos estádios do interior. Os estádios do interior. Se não quer que os times do interior joguem, aí é outro 500. Mas eu acho que assim,
Tem que arrumar verba para os municípios, para fazer uma grande reforma. É um tema que tem que ser debatido. Mas não é tão simples assim, não. É um negócio realmente que precisa muito, realmente, de discussão e de dinheiro. Porque sem dinheiro não resolve, não, viu? Tamo junto, meu irmão. Saudade de você. Qualquer time, vamos prestigiar vocês aí no Cariri. Primeira, Nilcinho, um abraço pra galera lá do Sertão Central, sempre acompanhando aqui a gente. Galera, como está repercutindo as entrevistas que fizemos com o Emerson Maranhão e com o André Turato. Vamos trazer logo o Emerson Maranhão aqui. O Emerson Maranhão, a gente trouxe 2 cortes aqui interessantes. Num deles, ele diz que não houve rasteira no Arthur Boim, que ele não sabe de rasteira no Arthur Boim, tá? E numa outra situação, ele fala que o Arthur quis levar o Icasa para São Paulo. E isso repercutiu mais ainda essa fala. Vamos trazer aí uma das falas do Emerson Maranhão. Primeiro ele falando sobre essa questão de São Paulo. Você viu? Olha aí o que foi que o Emerson Maranhão falou aqui no replay. Estou no jardim, a gente almoçou todo mundo e Arthur veio dentro do meu carro. Só eu e ele. Se ele vai dizer que é mentira, se ele ouvir, e eu não tenho como provar. Só eu e ele. Mas isso aqui é o seguinte. A torcida do Juazeiro não valoriza o Icasa. O Icasa é muito desvalorizado pela torcida. Vamos levar esse clube para São Paulo, para uma cidade maior. Vamos jogar lá com estrutura, fica mais perto do pavilhão, fica... Pô, naquilo ali foi mesmo que me matar. Arthur Boim fez essa proposta. Arthur Boim dentro do carro. Ele vai dizer que é mentira. Só tá vendo ele, não tem nem como eu provar. É a sua palavra contra dele. Pronto, a partir daí, Tony, eu comecei a olhar tudo diferente. Porque como é que o cara quer tirar o patrimônio do Juazeiro do Norte no futebol, que era o Icasa, para levar para São Paulo, porque a torcida não valorizava? Sabe quanto eu ganhei? Eu não. Sabe quanto o Icasa recebeu naquele jogo do Vasco? Aqui? 120 mil, mais ou menos. Acho que quando tirou tudo, ficou 120, 130, não me recordo. Eles queriam me pagar 350 mil reais, livre de tudo, para levar o jogo, isso já eu na Série B, não tem nada a ver com a outra história, para levar o jogo para Brasília. Eu disse, Deus me livre. O torcedor do Vasco quer ver o Vasco jogar no Juazeiro. O torcedor do Icasa quer ver o Icasa jogar com o Vasco no Juazeiro. Aí eu vou tirar um gosto. Não vou, cara. Não dá. Tanto que não fechamos o negócio, eu preferi fazer aqui. Financeiramente era bem melhor, mas eu deixei. Por quê? Porque é minha vontade. Se eu tivesse feito o Icasa grande, eu tinha feito era aqui no Juazeiro. Você queria valorizar aquilo? Eu tenho que valorizar aqui. Eu sinto falta de algumas coisas, sinto. Eu sinto de apoio, por exemplo, de muitos comerciantes que nunca deram valor em casa. Né? Quantos milhões a gente não rodava numa Série B? 40 milhões, 50 milhões, 60 milhões, 100 milhões, já chegaram a dizer que rodava em torno de 100 milhões com os times que vinha com tudo no mundo. Isso em todos os setores. Todos os setores, quando você rodava tudo, isso é ruim. Eu nunca botei meu nome para ser candidato a vereador, nem a nada. Eu nem apareci, eu não quis nem a caneta do presidente que me deram. Nem a caneta eu quis, me deram. Você assume como presidente? Quero não, mano. Bom, tá aí, né? Acabou repercutindo muito essa história sobre a questão do Arthur Boim de querer levar, segundo o Emerson Maranhão, quem está dizendo é o Emerson Maranhão, levar o time do Icasa para São Paulo. Eu lembro que na época surgiu um burburinho desse aqui, os bastidores, mas acabou que a coisa não pegou força, né? Falaram aquilo ali, mas foi meio que uma neblina. Lógico, dispersou, ninguém deu corda a essa situação, mas é uma fala forte do Emerson Maranhão, né? Porque você citar uma situação dessa é algo muito forte, né? E aí ele traz essa questão que tentaram comprar, porque a gente soube também que naquele jogo com o Palmeiras tentaram comprar o jogo e levar para o Castelão, em Fortaleza, e na época eu falei com o Mauro Carmelo disse que houve isso, mas que em conversa com o Arthur, em 2013, essa situação, inclusive. Em conversa com o Arthur disse que o jogo seria no Romeirão, tanto é que foi, o Icasa venceu o Palmeiras naquela ocasião pelo placar de 1-0, né? E aí teve essa parada aí do
do Emerson, que disse que o Arthur falou para ele. Deixar bem claro aqui, o pessoal pergunta, Tony, e o Arthur? Tentei falar com o Arthur algumas vezes, liguei para ele, não consegui. Mas falei com o filho dele, o Felipe Boim. Conversei com o Felipe, inclusive eu acho que agora, semana passada, acho que na sexta, ou foi no sábado, não recordo agora a data específica, ele chegou a falar comigo que estava conversando com o pai dele, para ver a possibilidade do pai dele participar aqui do programa Replay, para até comentar sobre essas situações e falarmos outros assuntos sobre a passagem do Arthur Boim pelo Icasa, que começou em 2012, né, passou em 2013, acabou saindo no finalzinho de 2013, e aí se falou muito de que o Arthur teria sido vítima de uma rasteira, que tinha dado uma rasteira no Arthur Boim, e aí teve essa galera aí com essa parada, e aí perguntei ao Emerson, deram rasteira, foi você que deu a rasteira? Olha só aí que o Emerson Maranhão falou. então assim, porque na cabeça de muito torcedor, você estava fora, alguém lhe convidou para você vir para casa, deram a rasteira no Arthur e você assumiu. Então você já estava lá no meio. Já estava no meio. Primeiro, ninguém deu rasteira em Arthur, ele pediu para sair. Ele pediu para sair. Tanto que fez coletiva, fez não sei o quê, parece que o filho dele, ele pediu para sair. Não houve aquele negócio, corra. Então, assim, não houve como houve contigo. Não. De fazer um complô ali para chegar. Vamos tirar o Emerson. Não. Não saiba, não. Com ele não houve isso. Eu aceitei a posição por isso. Porque ele pediu para sair antes. Porque se ele tivesse ficado lá, eu queria meu Icasa em São Paulo, eu não queria. Meu Icasa é Juazeiro. Por que eu queria meu Icasa em São Paulo? Para mim não servia. E para poder segurar isso, eu digo, vamos ver o que é que dá. E como foi aquele primeiro ano seu na gestão? Que inclusive você assumiu em 2013, e uma das coisas que você mais teve dificuldade, 2013 não, perdão, 2014, e uma das coisas que você mais teve dificuldade foi com reclamação de salário atrasado. Você chegou até, inclusive, dinheiro bloqueado na CBF naquela ocasião. Como foi essa situação para você? Bloqueado pelo próprio Arthur. O Icasa teve dinheiro bloqueado por uma pendência de 600 mil que o Arthur cobrou. Naquele mesmo ano. Pronto. Se ele não tem bloqueado, nós tínhamos andado muito melhor. Porque, Tony, dinheiro para o futebol. Bom, tá aí, né? O Emerson Maranhão conversou conosco. Essa entrevista foi no final do ano passado, acho que 22 de dezembro, se não me falha a memória. Você pode, inclusive, depois aqui no YouTube, encontrar essa entrevista que nós tivemos com o Emerson Maranhão. Ele falou muita coisa, inclusive. Não foi só isso, mas outras situações de bastidores do time do Icasa. Mas acaba sendo, Aloysio, declarações fortes, né? Quando você fala que o cara... Primeiro, cita que quis tirar o time de Juazeiro do Norte para São Paulo. Já é uma situação curiosa. Sim, com certeza. Né? E depois ele fala que não houve rasteira, que o Arthur pediu para sair. Realmente eu lembro dessa coletiva de imprensa, só que o Arthur não participou, na época foi o Felipe e o Fred Gomes. Eu estava na TV Verde Vale naquela ocasião. E depois ele fala sobre o bloqueio de 600 e poucos reais que o Arthur acabou recebendo no Campeonato Brasileiro. Mas, enfim... Por isso que eu acho que é importante até a presença do Arthur participar para comentar essas declarações do Emerson Maranhão, hein? Eu acho que o torcedor espera mais de uma década, né, por essa fala dele. É um assunto muito polêmico, Tony, e pra mim, pelo menos, é inédito esse fato aí de que ele queria levar o Icasa pra São Paulo, algo assim totalmente sem cabimento. Eu tô ouvindo hoje aqui com você essa situação. Eu não acompanhei ainda nessa época, 2013, 2014, mas acompanhei um pouco depois e a gente percebeu os frutos dessa época. E o falatório ainda acerca dessa saída do Arthur Boim da equipe icasiana. Enfim, uma pessoa diz uma coisa, outra já fala uma outra situação. Eu acho que de fato seria interessante para ele, para o torcedor, para a gente esclarecer de uma vez por todas essa situação, né? Porque o Icasa ainda sofre com isso tudo que aconteceu lá em 2013, lá em 2014, ainda está passando por uma situação difícil por conta disso que aconteceu, né, Tony? A gente viu a decadência do Icasa ano após ano e tudo começou ali. No auge do Icasa,
de repente a um ponto da primeira divisão, depois o descenso para C, para D, ficou sem divisão, foi para a Série B do campeonato estadual e daí não conseguiu se reerguer. Enfim, tem muita coisa ainda a ser explicada dessa época aí tão polêmica do Verdão, viu? É verdade. Inclusive, uma pessoa, vou me reservar a dizer o nome, chegou a me procurar na semana passada, dizendo, Tony, cara, você devia ouvir também outras pessoas do outro lado. O espaço está aberto, gente. Sempre esteve aberto, tá entendendo? Para o outro lado, para poder falar também. Só que aí até agora ninguém quis pronunciar. Pessoas da época, da gestão da época e tudo mais. Então, o espaço está aberto. A gente tentou falar com o Arthur, não consegui, falei com o filho dele, estou aguardando ainda, mas já conversei dessa entrevista do Emerson para cá, eu já conversei com o Felipe pelo menos umas 3 vezes, com o Felipe, filho do Arthur, certo? Mas o espaço está aberto. Uma pessoa entrou em contato comigo que trabalhou na época do Icasa, disse que gostaria de ter espaço. Eu disse, o espaço é seu, até propus para vir hoje, mas a pessoa disse, eu vou falar com fulano e Beltrano, que seriam 2 pessoas ligadas a ela, e disse, e depois eu lhe digo alguma coisa. Tá bom, até hoje não deu mais retorno. Eu estou aqui com o espaço aberto. O espaço está sempre aberto, tá bom? E eu gosto de ouvir todos os lados. Quem me conhece sabe que eu sempre dou espaço para todos os lados para trazer aqui a informação, tá certo? Nem estou aqui para condenar nem defender ninguém. Estou aqui fazendo jornalismo, e jornalismo esportivo também é ouvir todas as partes envolvidas. Outra entrevista que repercutiu bastante, essa já foi agora em janeiro, eu acho que dia 12 de janeiro, se não me falha a memória, 12, não foi? Foi com o André Turato, ex-zagueiro, falamos muito sobre a Série C do Campeonato Brasileiro 2012 e ex-diretor de futebol do time do Icasa. E nós conversamos com o Turato. O Turato chegou a falar, ele assumiu a direção de futebol em 2014, né? E foi o Turato também que acabou descobrindo, após uma ligação, todo esse processo referente ao time do Icasa, né? Ele chegou a conversar conosco como foi que ele descobriu esse início do processo, como foi que entraram em contato para poder apurar toda essa situação. Veja só o que falou o André Turato. E esse rapaz tentou se identificar para o presidente. Era o Paz de Lira na época. E o presidente não acreditou em absolutamente nada do que ele estava falando e tal, e disse, fala com esse rapaz aqui que ele está querendo dar um golpe em casa. Achou que era um trote. Um golpe, um trote, alguma coisa nesse sentido. Mas não teve... não vou nem dizer que ele não teve a sensibilidade de ouvir, porque realmente era uma história muito doida. E eu peguei o telefone do rapaz, pedi 1 minuto e tal, e depois liguei para ele. E esse rapaz me explicou que ele era analista de desempenho, na época era uma função muito pouco difundida, né? Não era todo o time que tinha analista de desempenho. Pouquíssimos os times que tinham. Na época ele era um dos analistas, um desses primeiros analistas de desempenho que existiu, e ele me conhecia, eu já tinha ouvido falar dele também, eu tinha ouvido falar dessa profissão e já achava que era uma coisa realmente de futuro e tal, e ele me disse que era analista de desempenho do clube e tal, não vou expor ele, porque ele sempre, desde o início, foi um dos pedidos que ele me fez, que era para não expor, e ele me contou essa história. A história tinha alguns pontos que precisava ser verificados, mas ela me pareceu uma história muito convincente, me pareceu ser uma história muito real. Eu desliguei o telefone, pesquisei um pouquinho, porque todas as informações que ele me passou são informações públicas. Todas são informações públicas. Óbvio que você tem que saber onde pegá-las e conseguir juntar um fato ao outro e aí sim desenhar a história. Chamei o Emerson, contei essa história para ele, disse para ele que eu acreditava nisso e que eu precisava que ele fosse doido junto comigo, que ele acreditasse também nessa história e que bancasse a coisa toda. Porque além de eu trabalhava no clube, né, então eu precisaria me ausentar e a princípio eu achei que ia ser 1 semana, mas acabou sendo muito mais. Eu precisava que ele me liberasse para ir
É o encontro do cara. para lá, pagasse toda a despesa, óbvio, né, arcasse com tudo isso, precisava que tivesse uma pessoa que pudesse assinar pelo clube ou responder juridicamente pelo clube, que aí foi o Dr. Jorge, que também tem um papel muito importante Jorge nessa Ferruzzi, história. O Dr. Jorge advogado. Ferruzzi, que tem um papel importante também nessa história. E que ele acreditasse na história. E o Emerson, de bate-pronto, acreditou. Bom, tá aí, né, o Turato falando que o Emerson acabou acreditando na história e embarcou, né, investiu para que desse entrada na ação judicial depois de toda a apuração. Foram 15 dias, segundo ele, viajando Curitiba, Rio de Janeiro, outros locais, até para poder constatar a situação. A entrevista completa você encontra aqui no YouTube, no replay do dia 12 de janeiro deste ano. A entrevista completa, tá? E a gente está trazendo alguns pontos de grande repercussão. Além dessa da descoberta do processo, do erro do Figueirense, que resultou no processo contra a CBF, que o Icasa ganhou esses 75 milhões de reais de indenização milionária, outra situação que chamou a atenção do André Turato foram 2 pontos. Um deles, que logo na chegada dele como diretor de futebol, ele já teve discussão na época com a executiva do time, né, porque ele era o cara que mandava. Começaram a querer interferir no trabalho dele e ele não aceitou. E ele fala também, inclusive ele cita a relação dele com o Arthur Boim, né, que foi uma relação muito pequena. Veja só essa fala do Turato, que ele diz inclusive que na primeira reunião já teve um batido de mesa lá com membros da diretoria executiva do Icasa. Eu dei um tapa na mesa e levantei, e nesse dia estavam presidente, vice-presidente, Emerson Maranhão e mais uma outra pessoa que eu não lembro. Eu dei um tapa na mesa e eu disse: quem manda aqui a partir de hoje sou eu, não é Emerson. Então pronto. Então não é que eu queria, ele é o... Não, é porque eu repito, eu sabia que a coisa tinha que andar de uma forma profissional e que o Icasa até então não tinha essa... Era amador. Não tinha nem essa experiência de profissional. Eu já tinha passado por vários clubes grandes, já tinha passado por clubes que tinham uma estrutura muito grande, que tinham uma estrutura ideal para um time. Mas você tem que ver, nós estamos na Série B, quase subimos ano passado. Muito mérito de quem estava investindo aqui. Muito mérito de Arthur Boim. Eu não conheço muito Arthur. Eu trabalhei praticamente nada com ele. Como lá no final de 2012, eu sei que ele interferiu um pouquinho na questão de alguns salários que ele pagou, bicho, coisa assim, eu sei que vinha dele. Era passado pra gente por outras pessoas, mas eu sabia que vinha dele, sempre para ganhar jogos e tal. Então isso eu acho muito bom, muito válido, foi muito válido. Mas eu não estava em 2013, que foi o ano que realmente ele ficou muito bem, muito à frente. E em 2014, me parece que no final ele apareceu aqui, ou ele esteve aqui ou não, mas comigo ele não teve, Arthur não teve praticamente nenhuma participação. Não. Então eu tenho muito pouco contato, mas eu valorizo muito o que ele fez em 2013. Esse quase acesso, que na verdade seria o acesso, foi muito resultado do que eles faziam, do que ele investia. Ou seja, então, o Arthur não deixou essa turma que estava lá dentro interferir. Eu não sei qual foi a forma. Você acha, então? Eu não sei qual foi a forma que ele utilizou, né? Qual foi a forma que ele utilizou. Porque eu lembro que teve uma bronca uma vez. Que as pessoas não interferissem. Eu lembro que teve uma polêmica uma vez que disseram que até o dinheiro que chegava das bilheterias, acho que do jogo do Paysandu, do jogo do Palmeiras, disse que ele levava tudo para São Paulo e que isso trouxe um transtorno, teve gente que reclamava e tudo. Enfim, era uma situação. E que ele é quem mandava, era do jeito dele. A história que a gente sabia era essa. Tanto é que depois tá certo, houve... Bom, tá aí, né, esse outro trecho. E uma outra situação que repercutiu muito, né, é que o Turato disse
que chegou a dizer pro Emerson Maranhão que era para tirar todo mundo do Icasa. Mas é todo mundo mesmo. Cobra, lagarto, dirigente, funcionário, todo mundo. Não ficava ninguém. Foi uma resenha grande. Eu recebi muitas mensagens no meu privado com essa declaração do André Turato. Olha só o que foi que ele disse. Enfim, mas na sua cabeça, se tivesse feito essa limpa, Eu acho que sim. a história é diferente. Eu acho que sim. Agora a limpa, era todo mundo? Era. Todo mundo. Era todo mundo. Funcionário, presidente, vice-presidente, tinha que sair tudo. Todo mundo. Todo mundo. Na minha opinião, era todo mundo. Não dava para ficar. Não acho que ninguém deveria ficar. Não por outro motivo, por pensamentos diferentes. Era muito amador. Pensamentos completamente amadores para a época. O Icasa estava numa Série B, o Icasa não estava num campeonato de Série B estadual. Não, era um campeonato Série B, campeonato brasileiro Série B. Um dos maiores campeonatos, se não o maior do mundo. Pelo menos não financeiramente, talvez, o Série A, né? Não financeiramente, mas de equilíbrio. O último time da Série B, o Mirassol desse ano, e o campeão da Flamengo, não tem diferença técnica tão grande. Apesar do investimento do Flamengo ser bem maior, mas a diferença técnica é muito pequena, né? Tanto que o Mirassol, com um time, uma folha absurdamente menor do que praticamente todos os outros, ficou ali em quarto, quinto lugar, não lembro exatamente. Nós estávamos numa Série B desse campeonato um dos maiores do mundo. Então tínhamos que ter um pensamento de time grande, de time profissional. De time profissional, de time que estava disputando um campeonato profissional. E eu não sei se por falta de conhecimento, eu não sei se por falta de vivência, não sei, também não vem ao caso. Mas essas pessoas, na minha opinião, não tinham a visão que precisava se ter para a época. E em relação a alguns funcionários, outros funcionários, nada contra eles. Talvez até fossem competentes talvez não, eu trabalhei com muitos e são competentes nas áreas, mas todos eles estavam ali por aquelas pessoas. Com o mesmo amadorismo de pensamento, de projeto. E quando você está ali, porque eu indiquei você tem uma consideração por mim. Então, se eu sair ou se eu for de alguma forma maltratado, eu vou me doer, né? Então, essas pessoas não acho que ninguém deveria ficar. Eu acho que deveria ter sido feita uma limpa. Foi isso que eu falei pro Emerson. Não o culpo por não ter feito, tá? Não o culpo porque realmente é uma atitude difícil de se tomar. E drástica naquela ocasião. E drástica na ocasião. Acho que deveria ter sido feito. Eu não via outra possibilidade. Mas Bom, tá aí, portanto, a fala do Emerson. Inclusive, eu acabei de olhar aqui, aí tem aqui. André Turato falou a verdade, sim, diz aqui o Pedro Jocélio. Era para ter uma limpa. O Aloysio, são declarações fortes de ambos, tanto do Emerson Maranhão como do Turato. E o Turato dizendo que 2014 era para ter tirado todo mundo, não ficava nem presidente nem vice-presidente. Olha, Tony, pelo que a gente acompanhou, realmente coisa errada tinha, né? Porque senão o Icasa não teria passado por aquela situação. 2014 foi trágico, não só pelo rebaixamento, mas pelo fato de como as coisas aconteceram, né? Muita gente chegando, saindo, inúmeras contratações que não deram certo, e Icasa gastou muito mais além do que ele tinha em caixa. Foi ali que começou, inclusive, essa ruma de processo, né? Trabalhista contra a equipe do Icasa em grande volume, né? Então, assim, algum fundo de verdade, isso tem. A gente não tá aqui pra julgar, pra dizer que fulano tá certo e fulano tá errado, mas que algo precisava ser corrigido naquela ocasião, isso precisava. Inclusive o Turato falou aqui, citou inclusive o Guru, que depois que o Guru chegou, ele começou a contratar muito. É bom lembrar que os processos do Icasa, tem processo de 2012, quando foi vice-campeão. Sim. Por exemplo, o próprio Turato tem processo lá de quando foi jogador. O próprio Turato, que foi em 2012, quando teve a greve, primeira greve da história do futebol cearense, foi em 2012, quando o time conseguiu ser vice-campeão brasileiro da Série A3.
Então, se a gente for colocar aqui, foi um período de muitos jogadores, inclusive, é uma coisa que eu gostaria muito de ter acesso, era quanto à questão dos processos. Eu soube que era 120 ou era 140 e poucos processos que estão 140 atrelados. alguma coisa. Pronto, eu queria saber de quem são esses processos, para a gente poder ver, porque também tem um detalhe, teve muito processo que veio 2012, 2014, 2013 eu não sei se teve algum, não tenho informação. Até porque 2013 tudo parece que estava muito bom. Mas 2012 teve, 2014, e tem muito processo que o povo disse, foi votado a revelia, e que foi votado a revelia um tempo desse. Não foi lá em 2012, 2014, 2015. Teve muito processo que foi votado a revelia em 2020, 2019, 2018, 2021, 2022, certo? Teve gente que mandou botar na justiça lá em 2012, teve gente que mandou botar na justiça em 2017. Então, se a gente for botar o que a gente já ouviu de muita gente, agora de onde saiu tudo isso? Então, eu acho que é importante detalhar. Teve Se gente... a doutora Thaís pode publicar isso, hein? Rapaz, Tornar isso público, hein? Não sei, porque tinha coisa às vezes que nem ela estava sabendo. Pois é, muita Desse coisa, processo do Icasa da CBF. Eu já cheguei, tá agora, ano passado, tá lá no CT Prastidão e chegar oficial de justiça. Eu acho que você chegou a presenciar isso. Sim, sim. Né, de oficiais de justiça chegando com novas ações. Mais recentemente, quando o Icasa disputou pela última vez o Brasileirão da Série D, né? Pronto. Parece que o Que mal foi era quando? disputar 2020? Foi 2022 ou 21? 2022. 22. E surgiram vários processos em 2022, né? Tivemos depois da Série B de 2023, 2024. Então, assim, é difícil você mensurar algumas situações. Mas eu confesso que eu vou cutucar, vou atrás, tentar ir atrás de saber dessa lista, que eu acho que seria interessante de saber. Mas, deixando bem claro, estamos tentando falar com o Arthur Boim. Tentando essa entrevista com Arthur Boim para esclarecer algumas situações, pontos que foram citados aqui pelo Emerson Maranhão, né? E eu acho que era importante demais a participação dele nisso tudo, né? Para poder trazer essa situação aqui, ó. Leandro Santos Tony, libera Luiz, que amanhã ele apresenta o jornal antes de você e ele quer assistir o BBB. É mesmo, cara. Rapaz, você é fã do Big Brother. Tamo lá. Você tá. Eu também, de 6 horas da manhã, eu tô acordado também, viu, Leandro? É porque você entra um pouquinho mais cedo. O jornal tá no ar às 6 horas. O seu começa 6 horas. Começa 6. Lá na Vale. Isso. O meu lá na Rádio Progresso começa 7. Ah, você dorme uma hora mais que eu. Rapaz, na verdade, eu acordo cedo. Mas aí você vai fazendo uma coisa ou outra. O Matheus voltou às aulas, aí o cara começa a ajudar alguma coisa para ficar mais fácil para mamãe. Da minha só segunda. Né? Então pronto, então você tá de boa aí. Então tem essa situação. Bem lembrado, Leandro. Vamos liberar aqui. Nosso filho Luiz, que amanhã você vai apresentar o jornal? Não. Amanhã Alexandre Pedrosa e Jusmar. Aí você vai estar nas reportagens lá. Reportagem. Primeiro. Então vai estar lá às 6 horas. Você acompanha o nosso querido Aloysio Vilar, lá na Rádio Vale FM, a partir de 6 horas da manhã. E 7 horas você muda para o Matutino Progresso e vai ouvir lá na Rádio Progresso a gente lá. Eu com meu amigo Murilo Siqueira. Todo mundo. Dá para prestigiar todo mundo, rapaz. Tem jogo que diz, Deus me livre de ver por em casa. Deixa, Pedro Josélio. Rapaz, a resenha é grande, viu? Que ponto chegou em casa, diz aqui o Pedro. É assim mesmo, rapaz. Tem dia que tem noite que é de dia é de noite, é assim mesmo. Mas a gente vai tentar continuar aí essa fala com o Arthur Boim para trazer aqui, porque é importante e o torcedor quer saber esclarecimentos. Se tiver, o espaço está sempre aberto. E quem quiser daquela época também, tá entendendo? Pais, enfim, algum dirigente da época. O espaço está aberto. Estou aqui para falar com todo mundo. Não sou advogado de defesa e nem procurador para condenar ninguém. Procurador não condena, né? Procurador fica só agitando. Pois pronto, não estou aqui para defender nem para acusar ninguém. Estou aqui para dar espaço, ouvir as partes e as pessoas podem tirar suas próprias conclusões. Meu querido Aloysio Vilar, que bom ter você aqui. Tony Souza. Espero ter você em outras oportunidades. Tá gostando do Edilson lá no Big Brother Brasil?
Diz Se que o bem futebol tá em evidência lá no Big eu Brother, né? passo o dia conversando com o Babu sobre futebol, viu? Babu é flamenguista, né? Babu é carioca, da Gema, E ele né? corintiano. O Edilson corintiano, aí já fez umas amizades justamente por conta de ser corintiano. E ser timão. A Rayana Todo deve estar corintiano é gente torcendo. boa, né? A Rayana tá torcendo pro o Edilson. Você também, você é corintiano, né? Você acaba que tem um carinho maior, né, pelo Capetinha. É, né? Vai ficar torcendo por ele, então. Por enquanto, sim. Até ele Tá dando certo? falar uma besteira, né? Falar uma besteira aí, opa, daí. Ele já Esqueça falou. o que eu falei. Já falou umas besteirinhas. Não, já. não, até agora ele tá bem tranquilo, Tá viu? boa. Eu acho que ele foi treinado. Foi treinado. Foi, pra não falar besteira. O Big Brother Brasil 26 tá lhe agradando? Tá Você que é um especialista. Tá legal. Lógico, tivemos edições melhores, mas eu acho que tá se desenhando aí um jogo bom. Pronto. Eu vou dizer à minha amiga Érica, viu, Jimmy? Diga a Érica, se ela quiser falar sobre Big Brother, fale com a Luísa. Bora. Rapaz, e eu só soube que o Big Brother tava no ar porque eu peguei um story dele aqui, uma resenha, eu comecei a me abrir e disse, e tá tendo Big Brother. Aí eu fiquei sabendo Mas por tá causa... bem bom esse ano, bem Tá. melhor que o ano passado. Ano passado, inclusive, quando eu tava lá em Fortaleza, eu conheci a campeã, né? A Renata Saldanha. Foi, né? E a Eva também, que era a melhor amiga dela, mas o BBB ano passado realmente foi um desastre. Rapaz, eu sou tão ligado em Big Brother que o ano passado eu fui em São Paulo visitar minha cunhada, Ana Tereza, lá em São Paulo, com a Ana Maria e o Matheus. E aí nós saímos do Museu do Futebol, o Matheus e eu, fomos no Museu do Futebol, e as meninas estavam num barzinho, no Bar da Brahma, ali no centro, ali perto da Praça da Sé de São Paulo. E quando nós chegamos lá, teve uma senhora, tem um barzinho lá, e era uma mesa grande, onde grupos diferentes ficavam na mesma mesa. E de repente chegou uma jovem com um grupo, disse, com licença, posso sentar aqui? Fica à vontade. E aí ficamos lá. E de repente a Ana Maria chega pra mim e diz, tu sabe quem é essa aí? Fulaninha. Que inclusive está no Big Brother agora, é uma das que voltou. E eu disse... Desse agora? Desse agora. Cara, eu não lembro o nome dela. Ela disse, é do Big Brother, é Ana Paula, Rapaz, Sara. ou é a Ana Paula ou é a Sara. É uma das duas. Pronto. Eu sei que ela chegou pra mim e falou assim, não, aí é fulaninha do Big Brother, que participou do Big Brother não sei quanto. E as meninas lembraram, e ela começou a conversar, e elas conversam. Cara, e eu sabia o quê? Eu não sabia quem era ela. E agora ela voltou. Ana Maria me disse, olha, lembra daquela menina do Big Brothers? Ela tá de volta. É quem? Eu não lembro até Se for agora o Ana nome Paula, dela. não é polêmica. Ela que tá dando o que falar, que tá dando o tom do jogo. Ou foi a Ana Paula ou é a Sara, não sei. A Sara foi mais recente. Eu vou procurar saber e vou dizer pra você. Pra você ver como eu sou ligado em Big Brother, rapaz. Pensa num cara ligado. Mas eu vou ficar atualizado com Pronto, você fique. e com a Érica no Pronto, Fubá, a que gente elas vão bate saber papo, de tudo. né? É, Dá certo, não dá? dá demais. Ó. Pois pronto. Estamos aqui pra falar de tudo. Big Brother Futebol é com a Luísa Vilar também aqui no Replay, tá bom? Galera, que bacana esse papo legal aqui que a gente teve. Se você chegou, já estava rolando, não se preocupa, o programa vai ficar salvo. Tivemos Zé Ivan, presidente do Guarani, falando aqui, inclusive o embate do Guarani com a Enel. A Enel tá atrapalhando até o Guarani. O técnico do Barbalha, Emílio Bernardo, também aqui. Falamos do Cariri, falamos do Crato, também do Icasa e repercutindo um pouco as entrevistas de Emerson Maranhão e André Turato aqui no Replay. Do Emerson Maranhão, se não me engano, foi no dia 22 ou 23, acho que foi 22 de dezembro do ano passado. Você encontra aqui no YouTube, tá bom? Pode procurar. E o do André Turato foi dia 12 de janeiro deste ano. Você encontra aqui no YouTube também, já está salvo. E essa edição também vai ficar salva aqui no YouTube, tá certo? Então, se você está querendo fazer um programa como este, gravado ao vivo, live ou não, você pode entrar em contato com o Fubá Estúdio, vai no Instagram do Fubá Estúdio, então você procura falar com o Jimmy Macedo, J-I-M-M-Y, tudo junto, Macedo, fala com ele como dispor deste espaço para fazer um programa, uma live gravado ao vivo, fica à vontade, tá? Aloysio Gregório, que saudosa memória, Aloysio Gregório, presidente do Icasa. Aloysio Vilar, obrigado pela presença aqui. Espero contar outras oportunidades contigo para bater Tony, papo. eu que agradeço, conversar, viu, cara? Que bom. Pelo Ó, meu Padre convite, Cícero aqui foi bom caindo. demais. Ô, Padre Cícero, vamos Cai ficar não. aqui, Deixa meu rapaz. Padre Cícero aí. Bom demais voltar pra cá. E tem um mês que eu tô aqui só no Cariri, né? E já voltar aqui pra esse canal, que estive em outras oportunidades. É um prazer, um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou. E vamos junto, né? Nessa jornada, sempre torcendo pelo melhor aqui do nosso futebol caririense. Vamos marcar outras vezes então Bora. você no Replay, tá feito? Bora. Vai ser figurinha mais frequente aqui no Replay, viu? Nosso
nosso querido Aloysio Vilar. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Jimmy Macedo aqui nos bastidores, é o Lombardi aqui. Ele tá calado ultimamente, mas ele tá por dentro de tudo, o nosso querido Jimmy Macedo. Tá? Obrigado. Hoje eu fiquei mais caladinho aqui, só acompanhando vocês, que o papo de vocês tava bom demais. Tá bom, rapaz, tanta coisa. Daqui a pouco, e daqui a pouco chega um monte de mensagem aqui no privado também, que a galera gosta. Pessoal, obrigado pelo carinho da audiência. Uma semana abençoada para você. E até segunda, se Deus quiser, com mais um programa Replay. E a qualquer momento nas nossas redes sociais, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook e também no site www.replay.tv.br. A gente vai estar trazendo informações amanhã sobre as inscrições da corrida Padre Cícero, que deve começar na próxima quarta-feira. A gente vai trazer informações aqui, tá certo? E eu vou trazer um vídeo amanhã com o Bugica, atacante Bugica, passou por Icasa, Ceará, Guarani, Barbalha, Uniclinic, enfim, o cara que eu mais vi fazer gol de bicicleta na vida, o Bugica. A gente vai trazer um vídeo amanhã nas redes sociais do Replay, uma resenha boa com o Bugica, que depois vai vir participar do programa também aqui, tá? Obrigado pelo carinho da audiência, até a próxima, uma semana abençoada, que Deus abençoe você e sua família.